Sejam bem-vindos ao No Treino Podcast. Hoje eu tô com um convidado pra lá de especial. Gui Silva, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo convite aí, fico extremamente grato por essa primeira vez que eu tô ouvindo em um podcast, né? Então, assim, virgem de tudo. Maravilha, seja muito bem-vindo, meu querido. Aqui no nosso podcast a gente começa com uma brincadeirinha que é a filosofia do treino. Quem é Guilherme Silva? Fala pra gente. Ah, Guilherme Silva, 35 anos, formado em Educação Física pela Universo, pós-graduado pela INADES, gosta de atividade física, gosta de esporte, gosta de inclusão, e no mais, isso aí. Não tem muito. Guilherme Silva é um cara assim, tranquilo. Direto ao ponto, É, objetivo, é, sou o é, que sou. é isso aí. Então, fechou. E qual foi o caminho que você seguiu na educação física, ou o que te levou a escolher esse curso, e o que te influenciou? Eu jogava bola. É mesmo? Jogava futebol. Campo ou salão? Campo. Legal. Aí joguei comecei no futsal, joguei futebol. E aí fui jogando. Aí acabou o futebol. Fui pro exército. Servi exército, mas amava futebol. Via uma partida atrás da outra. E aí, quando eu saí do exército, tava meio perdido. Falei, e aí? O que eu vou fazer? Comecei fazendo odonto. E aí, E aí, na primeira vez que eu vi a primeira boca, eu, infelizmente, não falei assim, isso aqui não dá pra mim. Porque, assim, na minha opinião, a educação física trata da saúde, realmente. O resto trata das doenças. Mas a educação física trata da saúde. E aí, parti o curso para educação física. Fiz nenhum período de odonto. Tipo, 3 meses. Parti para educação física e comecei achando que educação física era jogar bola, era bater pelada, que eu ia ficar forte talvez se eu fizesse só educação física. E aí, pra você, né? O conhecimento pra a maioria das você. pessoas que eu acho que começam na educação física, elas pensam assim, né? Aham. Vou entrar na educação física porque eu gosto de esporte, eu vou ficar forte, ou eu vou ficar treinado, vou melhorar as minhas valências aqui no meu esporte, beleza. E aí fui entendendo que não era assim, né? Mas comecei o curso por isso, por gostar de futebol. Só depois que eu descobri a real área mesmo que eu ia atuar. E aí você se tornou personal trainer? Sim, então, eu comecei. No primeiro e segundo período eu não fiz estágio, né? Aí eu comecei fazendo estágio porque eu precisava de grana para pagar a faculdade, Perfeito. né? E aí veio o time de futebol da faculdade, da Universo. E aí consegui a bolsa. Desde o início, eu não tinha grana para pagar a faculdade direito, então desde o início a minha ideia era ter a bolsa da faculdade, da Universo. E aí eu comecei a conseguir entrar no time da Universo. E uma história muito bacana até, porque começamos a jogar, só que eu não tinha tempo para treinar. Então eu só ficava no banco. O treinador era o Cássio e o coordenador era o professor de natação. Esqueci o nome dele agora, fugiu o nome dele aqui agora. Não, imagina. E aí a minha ideia sempre foi entrar no time para conseguir a bolsa. Aí consegui, entrei e assim fui à faculdade até o 6º período, quando acabou as bolsas da Universo, né? E fui até o final dessa forma. E aí você finalizou, começou como personal trainer. Sim, desculpa. Então, aí o que aconteceu? Comecei a fazer estágio porque eu precisava completar a grana Perfeito. da mensalidade, que a bolsa não era completa. Uhum. E aí comecei a fazer estágio na Heavy Duty, com o Serginho, que eu comecei a treinar lá, falei, vou dar uma treinada, comecei a fazer estágio, e aí comecei a jogar bola também, aí ficava naquela, jogo bola, eu faço estágio de musculação, que já ganhava muito pouco no estágio, né? Sim. Mas ajudava a sair, pelo menos, Claro. a ter uma graninha. E aí comecei, trabalhando, aí comecei a gostar. Aí comecei a gastar. E assim, eu posso falar tudo? À vontade, querido. Tudo? Tudo que você quiser. Na época que eu comecei a trabalhar, o CREF existia, mas não participava. Sim. Né? Então o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar muito. Eu parei a faculdade. Isso aconteceu com muitas pessoas na minha época. Uhum. Parei a faculdade e comecei a trabalhar só na academia. Porque não tinha fiscalização. E tipo assim, fiquei 2 anos com a faculdade trancada. Fui pra Estácio. Aí fiquei na Estácio um tempo. Aí o CREF começou a bater. E assim, se não fosse isso, não teria voltado. Eu falei assim, estaria até hoje aí sem CREF.
voltei e finalizei dessa forma. E aí eu já tava como personal já, assim, já na pressão, como profissão principal, Uhum. entendeu? E aí depois você formou e começou a trabalhar e Pra você com ter ideia, personal então, ou não? pra você ter ideia, quando eu fui fazer quando eu tava na faculdade, eu me matriculei na pós-graduação, porque eu achava sensacional os casos da pós-graduação. E eu só me voltei na faculdade porque eu tinha que estar matriculado na faculdade para fazer essa pós-graduação, Aham, que era o do INADES, que eu fiz a pós com o Musi, o De Salles, Tibana, essa galera aí. aham. Então, eu falei assim, pô, não, eu não quero perder isso. Foi em Petrópolis. Eu falei assim, não, eu vou matricular na faculdade de novo. E aí eu só voltei para a faculdade. Na verdade, voltei porque estava apertando, o cerco foi se fechando. Naquela época não tinha nada de fiscalização. Uhum. Então, o cerco foi fechando, as academias foram brecando a galera que podia trabalhar em tal lugar, né? E aí eu fui fechando, fui fechando, fui fechando. Falei, não, não voltei. E aí eu voltei com os dois ao mesmo tempo. E Perfeito, aí, mas nessa época eu já trabalhava como personal, assim, perfeito. já muito. E qual era o seu público-alvo, assim? Ou talvez o público que você gostaria de trabalhar? Então, isso daí algumas coisas assim, eu vou até pensar no que eu vou falar. Ah, é? Não, então É, vamos com porque cuidado aí. eu gostava de trabalhar com homens. E Perfeito, eu gostava de trabalhar com performance. Eu gostava de perfeito. trabalhar com resultado. E eu adorava o fisiculturismo. Eu era fã do fisiculturismo. Então Aquele era. cara do Frank McGrath tinha uma foto do Frank McGrath de um lado e do outro lado a foto do Roger Senna, que eram os meus dois caras Ídolos. que eu era apaixonado. E aí eu falei assim, cara, não quero trabalhar com mulher, mulher enjoada demais. Não quero, eu quero trabalhar com fisiculturismo, isso, coisa e tal. Hoje em dia, É o contrário, né? 95% do meu público É, são as mulheres. isso, É só isso é uma mulher. realidade muito É, grande, né? é, Inclusive, em se tratando de especialização ou cursos de sim, capacitação, hoje já tem musculação feminina, sim, né? Tamanho o apelo ou, sim, de fato, a demanda do mercado para essa população, né? é. E eu concordo com você que é um público também que valoriza mais o trabalho, né? É um público que respeita mais. Na verdade, eu percebi que era bom trabalhar com mulher, porque teve um evento, né, que eu tava dando aula pra menina, Aham. e aí a menina tava fazendo aeróbico de manhã, na parte do almoço, treinando comigo, de noite fazia crossfit, e tava naquela pressão, 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 pressão. Chegou uma amiga dela e perguntou pra ela assim, nossa, eu fazendo agachamento com ela, você tá muito bem, como você melhorou? O que você tá fazendo? Ela olhou pra amiga dela e falou, nada. Eu falei, porra, Que isso, né, velho? nada? Caraca, você tá fazendo. E aí eu percebi uma coisa das mulheres. A mulher, se for pra um cara, o Diogo tá ali treinando, tendo resultado, qualquer pessoa que chega pra ele e pergunta assim, caraca, você melhorou? Ele vai falar tudo o que ele tá fazendo. Ele vai falar assim, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo lá. Ele vai passar tudo pro cara, ele vai ajudar. A mulher não. A mulher não treina só pra ela. A mulher treina pra ela, a mulher treina pro marido dela, a mulher treina pra inimiga dela, a mulher treina pra amiga dela. E a mulher é fiel. A mulher tipo assim, ela vai, ela escuta, ela vai até o final, e a mulher é mais resistente. Por incrível que pareça, você é personal trainer Sim, também, né? Você já trabalhou. sim. A mulher, na minha opinião, tem mais disposição do que o homem. E assim, pra tudo. Pra resolver qualquer problema, na minha opinião. Eu tenho uma Concordo, paixão por trabalhar com mulher hoje em dia. concordo. E normalmente, e eu comecei totalmente ao contrário, né? Perfeito. Hoje em dia, 95% do meu público é É mulher. Trabalho feminino. com homens também, tá? Trabalho com homens também. Mas o público maior é feminino. É realmente as mulheres elas são mais disciplinadas, né? Elas valorizam muito mais Sim, o trabalho do personal. E também, fisiologicamente falando, elas são mais resistentes, sim, né? sim, Então, isso contribui também para os treinadores que gostam de realmente treinar e traçar estratégias que sim, vão sim, potencializar ou trabalhar de uma perspectiva mais avançada, né? sim. Isso eu acho bem legal e bem bacana. E você começou a produzir conteúdo também? Você Então, começou aí é o a seguinte. enveredar? Como é que foi essa história? Eu gosto de esportes. Né? Igual eu te falei, quando eu comecei a profissão, eu joguei no Flamengo, joguei no Juventude, joguei na América, e Que eu era legal. apaixonado por esporte. Cara, eu ficava vendo assim, e qualquer tipo de esporte, sem preconceito. Por exemplo, a galera da musculação tinha um certo preconceito com CrossFit. Cara, eu acho muito maneiro
Campeonato Mundial Rebork. Ficava vendo aquilo, né? Tipo, caraca, que maneiro. Eu não tenho preconceito. Por que que você acha que vem esse preconceito, cara, do crossfit? Galera da musculação com crossfit. E eu Por- também acho uma modalidade incrível, cara. É, Mas, enfim, o que você acha? assim, eu acho que, assim, a questão da musculação, o cara é muito machão. Ele acha que é machão, papapá, papapá. E aí a questão do CrossFit, a galera achou que não era, os caras eram afeminados por Nossa. fazer CrossFit, na minha opinião. Sim, claro. E assim, você pegar um treino de CrossFit real, é rabo. Nossa senhora, É velho. rabo. Assim, todos os episódios, todas as treinos que eu fiz, todos os esportes que eu apresentei, todos eu passei aperto. Do CrossFit eu ainda não fiz. Porque assim, eu tenho que estar melhor. Corri, nunca tinha corrido. Corri a corrida agora da Unimed, 7 quilômetros, assim, falei assim, pô, tô quase chegando na hora de fazer o CrossFit. E assim, eu acho o CrossFit muito dinâmico, eu acho muito bacana. E exige muito, Muito, tanta aptidão do muito, cardio muito. quanto força e também técnica de movimento. Mobilidade. Exatamente. Mobilidade articular. Acho que os esportes são cíclicos. Sim, Por exemplo, sempre vai ter a base. perfeito. Qual é a base? Musculação. Força. Os esportes base, eles não vão sair. Musculação, Perfeito. natação, Aham. corrida, ciclismo. Só que são cíclicos. E assim, o CrossFit, infelizmente, né, ele tá caindo. Você acha que ele tá caindo? Acho. Você não acha? Eu acho que não. Acho que não. Mas eu gostaria de escutar você e seus argumentos. Por quê? Olha só. Vou dar um exemplo. Um esporte que a gente teve aí uma febre cíclico assim, gigantesca. Mountain bike. A bike. Época da pandemia. Perfeito. Foi um estouro. Nossa, todo mundo queria pedalar porque não tinha não tinha o que fazer, Exato. não podia ficar junto, então era um esporte aberto, coisa e tal, e virou uma febre. Eu pedalo. Eu acho maravilhoso o pedal. pedala também? Pedalo. Eu adoro pedalar. Eu acho maravilhoso o pedal. Mountain bike. Caiu. O ciclismo caiu. Sim. Caiu. O CrossFit começou numa pressão. Aham. E assim, teve uma mídia muito grande em cima do CrossFit, Sim. e teve uma mídia assim, a mídia pode ser positiva ou negativa. Claro. Concorda comigo? Concordo. E no CrossFit teve uma mídia também negativa. Perfeito. Lesão, Isso, né? eu ia falar isso agora. Eu não vou falar nem da boiolagem, eu vou falar das lesões. Tipo, começou com aquelas questões das lesões, coisa e tal, lesão, começaram a associar o CrossFit à lesão, e aí caiu. Hoje em dia, se você falar para um leigo que quer fazer CrossFit, ele vai falar, mas eu posso machucar. Assim, infelizmente, Perfeito. mas eu acho que caiu. Aham. Você não vê mais a galera do Instagram. Muita gente migrando do CrossFit para musculação. Perfeito. Muita gente. Você acha que não? Então, é interessante a gente analisar justamente porque porque o CrossFit é uma marca, né? Sim. Só que existem também outras empresas Que ferrado o que negócio. pegaram a Isso. essência e meio que adaptaram um novo nome Isso. para a marca CrossFit, né? E chamaram agora de Isso. Cross Training. Exatamente. Ele Então, ferrou tudo. eu acho que nessa pegada, eu concordo que talvez essa. Eu Pode falar. nem sei se o CrossFit, se o Cross Training é só aqui no Brasil. Mas, por exemplo, o que começou a arrebentar o CrossFit foi o seguinte, essas outras marcas entraram, Aham. e assim, o cara tem que fazer um puta de um curso pra fazer o CrossFit, Uhum. né? E o treino do CrossFit, assim, eu acho a metodologia legal, eu acho dinâmico, mas assim, ao mesmo tempo eu acho o seguinte, igual, por exemplo, nesse Cross Training, que os caras não tiveram o treinamento desse CrossFit. Ah, periodização, nada, né? Controle Aí de o cara carga. chega lá, o moleque entra primeiro e já vai meter pra fazer um agachamento. E assim, o CrossFit tem um problema. É um exercício intenso, tem Técnico, técnico, tem impacto pliométrico, potência. e é por tempo. Sim. Cara, o cara entrou. 2 semanas o cara tá fazendo agachamento com a barra lá. Ele vai jogando o joelho pra dentro, coisa e tal. Ele vai se lesionar. Mas aí não seria a orientação do profissional o Beleza, diferencial? concordo. É a orientação do Talvez não profissional. seja a modalidade, mas Não. sim quem está orientando, assistindo e talvez a quantidade de pessoas por sessão. Que às vezes você tem um Isso, coach. então. Isso. É isso aí. Concordo. A mídia quer saber disso. Ah, entendi. Perfeito. O leigo, igual, por exemplo, pra mim, eu amava trabalhar com performance, Uhum. com atleta de bodybuilding. Cara, trabalho. Mas assim,
Prefiro as pessoas normais. Perfeito. O meu marketing hoje em dia é em cima de pessoas normais. Me motiva muito mais uma pessoa hoje em dia. Eu sempre fui motivado assim, por aquele cara grandão da academia, aquele cara cheio de veia, coisa. Eu falei, caraca, que maneiro, cara mais de 100 quilos. Mas hoje em dia me motiva muito mais uma pessoa obesa que entra na academia, Perfeito. ela tá num ambiente que é um ambiente hostil para ela, Concordo. é um ambiente fútil. Não sei se você trabalha na academia. Cara, é um ambiente fútil. Dependendo da academia onde você trabalha, é um ambiente fútil. E a pessoa tá ali tendo que bater todo dia naquela tecla. E num lugar que não gosta, com pessoas que não são do nicho dela. Cara, essa pessoa Sendo julgada. Sendo julgada. Cara, Mas essa que pessoa deixa, tem muita força de vontade. Essa pessoa tem muita força de vontade. Então, tipo assim, hoje o meu marketing são para pessoas. Adoro pegar um caso complicado. Adoro pegar um obeso. Até porque quando você auxilia corretamente uma pessoa, essa pessoa ela compra a ideia de que você está na equipe dela e a fidelização é maior. E quando ela vê a saúde e o processo e uma pessoa que não a julga e ajuda a resolver o problema dela dentro das limitações, todos nós temos limitações, Sim. A gente adapta o treino, por Sim. isso que a adaptação é um dos princípios do treinamento. Sim. E isso para uma pessoa é libertador e incrível, né? Pô, então, tipo, transformar vidas, né? Essa pessoa pra mim é foda. Porque assim, você pegar uma gostosona ali, ou você pegar um cara mais e fazer treinado. o trabalho dele treinado, e fazer o trabalho dele deixar o cara bem pro verão, cara, isso é moleza. E às vezes ele nem dá o crédito pra você. Não, às vezes não dá, não tem fidelização nenhuma, e assim, às vezes não dá o crédito. Assim, eu particularmente nem ligo pro crédito também. Sim. Tá? Eu não esquento muito a cabeça com isso, não. Mas assim, eu prefiro muito mais aquele cara ali que realmente mudou a vida dele. Pô, já chegou um cara pra mim uma vez, um dos casos, o cara chegou pra mim e falou assim, cara, eu quero voltar a transar com a minha esposa, eu quero amarrar meu tênis. E passou 6, 7 meses, o cara chegar assim, me dar um abraço, falar assim, pô, consegui. Cara, que isso? Cara, isso pra mim é a educação física. Perfeito. Isso é a inclusão real da parada. Entendeu? Isso é o jogo mesmo, minha opinião. Perfeito. E a gente tá falando assim de mídia, né? A gente até saiu do pouco do assunto do CrossFit, mas a questão do CrossFit é o seguinte, são muitas pessoas, tempo, impacto, força, muitas pessoas dentro de uma sala sem orientação adequada, talvez não pela galera do CrossFit, mas talvez pela galera que chegou juntando. Sem controle de carga também, né? Começa segunda-feira lá em cima, quarta-feira lá em cima também. Cara, CrossFit foi lá embaixo. Outro cíclico, na minha opinião. Claro. Tá? Outro cíclico, beach tennis. Beach tennis. Você acha que caiu? Não. Beach tennis tá no alto. Beach tennis e futebol. Futebol vai se manter. Eu acho que o beach tennis vai cair. Jura? Vai jogar pedra, né? E não que eu quero que aconteça isso. Mas assim... Por que você acha que vai começou cair? as lesões. Você trabalha na área. Você começou a perceber? Sim. Começar as lesões. Sim, quadril, ombro, né? Ombro, cotovelo, começou. Porque é muito técnico também, não é? O tênis é muito técnico. E você tem instabilidade ainda da areia. Exatamente. Mas, tipo, assim, é surreal. A pessoa tem que... Não tô falando mal do beach tennis, cara. Claro. Acho maneiro, sabe por quê? Porque eu acho... Qual que foi o macete do beach tennis? O macete do beach tennis, a grande do beach tennis, a grande sacada do beach tennis foi a mesma grande sacada do ciclismo. É inclusivo. Qualquer pessoa pode pegar o beach tennis e jogar ali. Com um dia o cara tá fazendo a partida. No tênis, não. Né? O ciclismo é a mesma coisa. O cara aprendendo a bicicleta, tá incluído no negócio e vai melhorar. Então, eu acho que tudo que inclui, vai embora. Só que assim, o beach tennis começou a aparecer as lesões. Eu tive uma aluna que parou por causa do beach tennis, de lesão. Ombro, cotovelo, coluna, joelho, quadril e cotovelo. Tá bombando. E assim, por quê? Talvez por não ter uma preparação, se a pessoa entra no tênis, e o tênis é um esporte lesivo, apesar das pessoas acharem que não é. Nossa, tênis lesiona pra caramba. É. Mas tem uma preparação. O cara não consegue fazer uma partida de tênis com menos de 6 meses. Perfeito. Concorda comigo? Sim. Não consegue fazer uma partida. Agora, o beach tênis, o cara começa. Então, assim, acho que vai ser ciclo também. Acho que o beach tênis vai ser a mesma coisa do CrossFit. Só não é porque a galera toma uma cerveja depois. Então vai durar mais do que o CrossFit bastante. Porque, assim, todo quadro de beach tênis tem um lugar pro cara tomar uma cerveja ali. Então é igual a pelada, futebol. Mas ele vai ter essa queda. Minha opinião. Claro. Tomara que não. Claro. Mas minha opinião. Perfeito. E aí a gente retoma na questão da produção do conteúdo. Isso. Como é que surgiu essa produção de conteúdo na tua vida? A minha, o meu, no caso. Então, aí no meu caso é o seguinte, inclusão.
Eu curto esportes. Eu sou fã do Red Bull. Meu sonho é que a Red Bull patrocine todas as tribos. Eu acho que tem tudo a ver a Red Bull com todas as tribos, sabe? Meu sonho. Tipo assim, você tem dois, qual que o patrocínio que você gostaria de todas as tribos? Red Bull. Porque eu acho que tem tudo a ver. E assim, eu curto fazer vários esportes diferentes. Porque eu acho que cada esporte tem a sua essência, sabe? Eu gosto da todas as tribos, vejo todos os esportes. Todo esporte tem uma tribo diferente. E é o estilo de vida também, né? Que tá E conectado. é isso que eu tô me amarrando. Igual, por exemplo, fui fazer o do tiro com o Pardal. Cara, a galera de um jeito. Fui fazer o kart, a galera do outro. Ciclismo, porra, a galera do outro. Corrida, a galera do outro. Então, tipo assim, são tribos mesmo. Sim. O esporte é dividido em tribos. Perfeito. E por isso que chama todas as tribos. São identidades e características de identificação também, Exatamente. Né? E a galera tem as mesmas ideias, às vezes princípios, né? Os mesmos princípios. Você vai na moto velocidade que a gente fez o vídeo lá, cara, a galera é todo mundo igual, assim. E eu me amarro em conversar com pessoas diferentes, com pessoa louca, com pessoa com TDAH. Eu me amarro mesmo, de verdade. Eu gosto dessa inclusão. Claro. E assim, o Todas as Tribos começou por isso. Todas as Tribos começou por, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso também. Eu quero fazer isso também. Aí, a galera falou assim, pô, a galera, as marcas, né, aceitaram a minha ideia. Falaram assim, essa ideia é maneira, vamos fazer? Vamos. Mas pera aí, rapidinho, agora eu fiquei curioso. O primeiro insight, a primeira gravação, a primeira produção, como é que ela surgiu? Por mais que você goste de tudo, eu já entendi, mas como é que um cara da educação física, que é personal trainer, e do nada tem um insight ou começa a produzir alguma coisa? Qual foi o primeiro conteúdo que você produziu? O primeiro foi com o Recruta. Que legal! E ele fissurou minha costela um dia, porque eu queria vivenciar totalmente todas as tribos. Então você teve uma experiência com um lutador profissional de Muay Thai. E aí ele chegou antes da gente começar, a gente falou assim, como é que gravado isso? Tem ele fissurando minha costela. Um pedaço da luva dele ficou no meu dente. Ele quebrou um pedaço do meu dente. Caramba! Ele é o filho da puta. Caramba. E eu falei que vai ter volta. Assim, calma, vai ter volta. Começou com o Recruta. O primeiro episódio foi o Recruta. Porque o primeiro episódio com o Recruta, assim, eu falei assim, era uma coisa que eu gostava. Tava numa alta, o Muay Thai. Isso há quanto tempo atrás, professor? 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e meio. Então você começou há 1 ano e meio. Tem pouco tempo. Legal, não tem legal. muito tempo, não. E Se eu não me engano, tem 30 episódios gravados. Legal. E você foi com celular ou já com uma... Não, aí a galera, né, busquei quem poderia fazer... Uma equipe de produção. Quem poderia fazer essa equipe de produção. Então foi assim, aí busquei a galera do Alcateia que massa. Sim. Os caras são fodas. Então busquei a galera do Alcateia. E eles compraram a tua ideia, falaram assim, isso aqui vai rolar. Aí eu falei assim, pô, como eu vou fazer pra pagar isso? Tem que pagar. Então, é isso que depois a gente vai chegar nesse ponto. Então, aí eu falei assim, porra, eu preciso de marcas. Exato. Eu preciso de grana pra pagar, porque não dá pra fazer uma parada que não tem. E aí Nem um podcast, né? Nem um podcast. E aí eu chegava pra galera e eu falei assim, é foda falar isso, mas assim, é verdade. Eu falei assim, olha só, eu quero, a primeira marca a patrocinar todas as tribos, a primeira que fechou foi a Full Life. A primeira. O Renan nem quis, o Renan falou assim, pô, beleza, a sua ideia é boa, vamos lá, sua ideia é boa. Isso é tão importante, né, cara, quando você tem parceiros que se identificam. Eu, particularmente, acho que a Full Life daqui 5 anos tá batendo na porta das 3 principais marcas do Brasil. Eu já acho que já está acontecendo. Então, já tá acontecendo. Eu acho. Eu fui dar um curso no Sul. Já tem Full Life. Exato. Eu realmente acho, porque os produtos são bons. Custo-benefício. O custo-benefício é ótimo. E a matéria-prima é sensacional, qualidade, né? Entendeu? Tá pegando a galerinha, começou a se tornar um nível não regional, mas nacional. Perfeito. Começou a pegar uma galera do Brasil. Exato. Tá tendo atletas de expressão. Perfeito. Entende? Então, assim, é uma questão. E agora eles estão começando com a equipe científica também, né? Sim. A galera que vem, os profissionais que justificam a utilização dos suplementos com os estudos. Exatamente. Então, eu acho que toda essa equipe, aliado também à qualidade do projeto. Eu acho que. E assim, eu tinha que procurar marcas que tinham a ver com o que eu estava apresentando. E são pessoas visionárias, né? Assim como você, né? E como você também. Eu, particularmente, sou fã de quem apoia isso daqui. Isso aí. E se eu puder
Você já tem algum patrocinador? Ainda não. Então, vai ter. Você Espero tá fazendo que um sim. trabalho foda. Vai ter. Obrigado. Se eu puder comprar um produto do seu patrocinador e o produto do concorrente, eu vou comprar do seu patrocinador, que tá Perfeito. apoiando a ideia. Perfeito. Principalmente que é da nossa região. Você consegue enxergar isso, Não, né? eu tenho certeza. Sabe por quê? Eu trabalho na Vibrânio, Perfeito. cursos. Aham. Qual que é a ideia da Vibrânio Cursos? Trazer, por Juiz de Fora, tem muita gente boa. Também acho. Eu Tem muita também gente boa. acho. E qual é o problema do Juiz de Fora? Porque se tem tanta gente boa assim, qual que é o problema do Juiz de Fora? Porque tem muito, muito, muito. Nós temos agora o Luan indo competir no Mr. Olímpia com chances reais. Perfeito, cara. Nós tivemos o Popó. Não vou falar de outras modalidades, Sim. sem ser Fisiculturismo. fisiculturismo. Nós tivemos o Tupi, que foi longe, um Perfeito. time do tamanho do... Eu gravei com o Tombense. Tombense a cidade de Tombense é um ovo. Sim. Você não tem noção qual que é a estrutura do Tombense. Incrível, né, cara? Você não tem noção. Por que o Tupi tá assim? JF Vôlei também. JF Vôlei, Daniel, Perfeito. sabe? Tem professores Para, o top, Toledão. tem professores em nível nacional aqui já. Mas por que Juiz de Fora não vai pra frente? Você sabe? Qual a sua ideia? Faço a menor ideia. Não, você cara. faz. Eu sou do sul de Minas, eu sou de São Lourenço, cara. Ah, eu você é de vim São pra Lourenço. cá Mas estudar. tem quanto tempo que você tá aqui? Tô 17 anos. Não, então você sabe. Você já é Juiz de Ai, Fora. cara, eu não faço a menor ideia. Mas você já percebeu que o Juiz de Fora tem isso? Rapaz, eu acho que todo lugar tem isso, Não, né? não é. É mesmo? Não é. Você acha que aqui é mais Eu acho que expressivo? é mais expressivo. Assim, a galera não se une, cara. A galera não se une. A galera se unisse. Você vê, hoje em dia, quem é o ápice, né? Onde é a meca das academias, do fisiculturismo, do que tá fazendo acontecer. Quem é, hoje em dia? São Paulo. Renato Perfeito, Cariani, Júlio Balestrin. perfeito. Concorda comigo? Concordo. Os caras estão fazendo... os caras já estão com o maior canal do mundo. Que Não é legal, do Brasil, não. velho. É do mundo. Que massa. Os caras estão deixando as rixas pra lá e se juntando. Perfeito. Os caras eram brigados, o Renato com o Júlio eram brigados. Os caras que se dando pra lá, vamos brigar, vamos fazer isso aqui, vamos fazer acontecer. A missão é maior, né? Porra! A missão é maior. E agora aqui a galera parece que torce contra. Sabe? Então, tipo assim, Mas você acha que a gente não consegue mudar isso? eu tô tentando. Isso aí. A minha ideia é, assim, a minha ideia Porque quando uma pessoa ela é exposta a um novo exemplo de vida, ela pode estar pensando diferente. Mas quem são as pessoas que estão trazendo essas novas experiências ou essas... você é um cara grande. Sempre foi. Assim, você começou a montar o Noite Treino Podcast Uhum, já sendo grande. Concorda comigo? perfeito. Já com uma expressão, né? Uhum. Midiática e tudo mais. Quando eu montei o Todas as Tribos, a galera riu. O que esse doido tá falando? Mas sempre vão rir, né, O cara? que esse língua presa tá falando todas as tribos aí? Sacou? E Diego riu. E aí o Diogo foi fundamental nessa parte, que o Diogo falou assim, Guilherme, começa e daqui a pouco você vai ver. E é assim mesmo. Começa, depois você vai ver. Mas primeiro, porra, a galera tá zoada. Mas sempre vai acontecer, cara. Vai, mas assim, Aí que tá é a mentalidade, é a tua inteligência emocional, é a sua essência, Eu, seus particularmente, não ligo. princípios. eu não ligo porque os outros falam. Então, pra Perfeito. mim, tanto faz como tanto fez. Mas assim, aqui em Juiz de Fora, eu acho que tem uma síndrome do Juiz de Fora, que eu realmente gostaria de que não tivesse. O juiz de fora parece que é melhor do que o juiz daqui, né? Cara, eu comecei, tipo assim, eu comecei a viajar até pra gravar. Aí, convivi com... Vou te dar um exemplo. Pra mim, um monstro da educação física. Pra mim, assim, top 1, Dessades. Até trouxemos o Dessades, foi um Perfeito. sucesso. Dessades. Você conhece o Dessades? Sim. Você já conversou com o Dessades? Eu não tive essa oportunidade, mas eu acompanho os estudos do grupo de estudo dele, da equipe, da própria Ingrid também, com grupos especiais. Cara, Eu gosto muito da perspectiva. Tem um artigo novo deles que eles trabalharam com a proposta de como fazer a avaliação do nível de treinamento do indivíduo, nível de condicionamento. Eu gosto muito dessas questões envolvendo tanto a avaliação quanto a prescrição e a Aham. monitoração. Então, os estudos do grupo de estudo do É Dessales, top. muito. Gosto muito. conversa com ele. Ele vai te escutar. Ele vai te perguntar o que você acha. Legal. Ele vai te perguntar o que você acha. Veio o dia que ele falou assim comigo assim, o que você acha? Eu falei, tá de sacanagem, esse cara tá perguntando o que eu acho. Aí tá me zoando. E realmente ele queria saber o que eu achava.
Eu acho que é importante, Nós né? fizemos um vídeo, eu, ele, o Kleber, logo no início que a gente tinha da pós-graduação. Aham. E assim, ele conversa, antes dele passar o treino pro Kleber, ele perguntou, como é que você faz isso? Perguntando as coisas. O cara é uma humildade assim, gigantesca. E o cara é um monstro. E é engraçado como quanto mais monstro uma pessoa, mais humilde essa pessoa porque é, o não é? cara, ele não é Ele um tem idiota. ideia da dimensão que é o mundo. Exatamente. O E cara, ele sabe, eu sou perto do mundo, eu sou isso aqui. Então, se eu fizer um negocinho, já tá ótimo. quando as pessoas. Assim, é um clichê. Mas assim, quando você acha que sabe de tudo, você não sabe de nada. Aí na hora que Nada. você começa a entender que você começa a entender e a saber, você fala, caraca, eu não sei bosta nenhuma. E tem um nome isso, sabia? Chama efeito Dunning-Kruger. Ah, interessante. Quanto mais confiança uma pessoa tem sobre um determinado fenômeno, menos ela de fato conhece sobre esse fenômeno. E quanto mais esse indivíduo tem experiência nisso, Sim. estuda isso, Sim. menor é a confiança dele, porque ele sabe que é tanta coisa influenciando aquilo lá, Sim. que ele fala, putz, vamos com calma aí, tudo que sei é que nada sei, né? Exatamente. Então as marcas, o que eu tentei fazer? Eu falei assim, pô, tem que ir nas marcas, tem que achar marcas que vão aceitar a minha ideia e ao mesmo tempo tem que ser do mesmo nicho, tem que ser da mesma ideia, assim. Aí, live. E você recebeu muito não? Não, eu recebo muito não. Eu ainda É recebo. lógico, direto. Assim, por exemplo, gravar um episódio aqui de fora é fácil. Hoje em dia. Vou chegar pro cara, vamos gravar? Hoje vamos. em dia. Aqui em Juiz de Fora, Saquei. no nível regional. Mas no nível nacional, é não o tempo todo. É igual, você tem que chamar as pessoas. Você vai entender que, assim, a primeira dificuldade que você vai ter real é com quem gravar. Com quem gravar. Porque eu vendi para as marcas assim, eu vou gravar com pessoas grandes e a sua marca vai estar estampada com as pessoas grandes. Falei isso com as marcas. Eu não tinha a mínima ideia de como fazer isso. Juro pra você, eu não tinha a mínima ideia. Hoje em dia, a gente gravou com uma galera já em nível nacional. Mas assim, eu não tinha a mínima. Eu tinha uma ideia. E quando é? 1 ano e meio, não é Um isso? ano e meio, mais ou menos. Quando é que Eu acho que é quase 2 anos. Quando é que começou a virar, tipo, a chavinha no sentido de, opa, peraí, eu já tô começando a sair dessa bolha municipal, regional, e já tô começando a galgar nacional. Então, aí é o seguinte. O Todas as Tribos começou o seguinte. Eu tinha 3 patrocinadores. O meu Instagram aumentou. O YouTube tem muita visualização, mas não tem muito seguidor. Perfeito. E isso é um problema que a gente tá pensando. Tem Perfeito. que resolver. Porque se não tem o seguidor, o vídeo não vai direto pro cara ver. Então, tipo assim, eu não acho que Todas as Tribos é grande, Todas as Tribos feminino é muito pequeno, mas eu acho que tem um potencial muito grande. Na hora que Perfeito. estourar, vai embora. Perfeito. Entende? Na hora que estourar, vai embora. Uhum. Mas eu tive alguns divisores de água. Por exemplo, primeiro divisor de água pra mim, Douglas Tigre, o médico. Conhece? Não conheço. Quem? Douglas Tigre. Nunca ouviu falar? Ainda O não. médico. Pô, mas com certeza eu vou, depois dessa, não tem nem como. Hoje em dia, eu trabalho com o Tigre. Que legal, Hoje em dia eu cara. trabalho com ele. Mas assim, foi, sei lá, um 5º episódio com o Tigre. Eu consegui porque eu marquei uma consulta com ele. Que barato. E Qual a aí especialidade dele? Ele é endócrino e Legal. ele é performance. Que E massa. assim, ele atende muito jogador de futebol, muita Bacana. estrela, muito. Ele montou agora, na minha opinião, Ó, vou convidar ele pra vir pra um cá. dos ó. maiores do Rio. Um Legal. dos maiores, ele montou um dos maiores sites, um dos maiores trabalhos online que vai ter no momento de medicina. Que barato. Que é cara. os atendimentos dele. É surreal. E você Ele é o conheceu? médico do Thiago Silva. Legal. Ele é o médico. Cara, se você olhar o Instagram dele, você vai ver. Ele é Eu vou gigante. procurar, e com ele certeza. ele realmente foi um divisor de águas. Foi o primeiro. Que legal. E como é que você conseguiu chegar? Se você for marcar uma consulta contigo, você vai demorar uns 2 anos pra marcar. Perfeito, imagina. Surreal. E aí eu tinha uma aluna que eu comecei a dar aula pra ela, que era amiga dele, que é amiga dele. Aí eu falei assim, pô, marca essa consulta. Poxa, Eu quero ir nele. Eu já precisava de um médico. Eu falei, perfeito. marca essa consulta. Aí ela conseguiu marcar. Ela falou assim, não tem vaga, tem vaga. Ela pegou o telefone e falou assim, ó, você vai atender ele, tal dia, tal. Aí eu me virei e fui lá atender. Caramba. Eu conversei com ele, coisa e tal, e aí a gente começou a ter uma amizade. Hoje eu trabalho, eu sou o primeiro personal dele lá, e hoje eu trabalho junto com ele, a gente faz algumas parcerias Que e estamos legal. para trazer uma coisa bem inovadora. Paz. E assim, ele pra mim foi o primeiro divisor de águas. Aí a galera, quando viu assim, pô, o Guilherme tá contigo, a galera começou a falar, deu uma pesada.
Porque não, eu sou muito pequeno. Perfeito. É muito difícil A você... gente sempre vai ser pequeno, cara. Se A você gente- achar que é grande, eu acho que você já tá errando a ideia da coisa. E às vezes eu fico, assim, tomei muito não de patrocínio, tomo muito não de patrocínio. Só que às vezes eu não consigo entender como que o cara tem uma marca e ele não quer fazer aquilo ali. Você sabe essa ideia? Sim. Mas, pô, não é possível, eu não consigo entender. Longe Mas será de que mim talvez que é qualquer você que não tá comparação. conseguindo mostrar pra ele a. Talvez. E Por aí é isso que eu falo. aprendizado, né? Por isso que eu falo. Uma coisa vai acontecer e vai. Exato. Eu não vou parar de bater. Eu vou Perfeito. bater até conseguir. Consistência vence intensidade sempre, né, Sempre. professor? Então eu vou bater. Vou bater. Uma hora vai virar. Mas assim, já temos grandes marcas. Massa. Porra, temos o Oskley, temos Full Life, temos o Puramente, que hoje em dia é o mercado fit daqui de Juiz de Fora que mais vende. Legal. Né? E assim, o Puramente foi crescendo juntos. Foi surreal. Temos a SAD Seguros, porque sem a SAD também não dava pra fazer. Que legal, cara. Aí a gente bate num ponto assim, pô, eu vou fazer uns esportes de risco, eu tenho que ter um seguro. Perfeito, tudo a ver. Eu tenho que ter um seguro. E aí a SAD foi assim, outro divisor de águas. Que legal. Porque eles asseguram se acontecer alguma coisa comigo. Perfeito. Né? E é uma empresa que está crescendo muito e começou a valorizar muito o esporte. Massa. Entende? Cara. Então, assim, fui direto na fonte. Perfeito. E a Idem Sim. também que abraçou a ideia. Perfeito. Né? A Idem abraçou também. Falou assim, são empresas, cara, que eu compro sempre de olho fechado, Aham. que eu já... As empresas Já que eu... utilizavam que o produto. já usavam o produto. Legal. Entendeu? E aí, assim, o Instagram começou a aumentar, as empresas começaram a ver, aí começou a ficar mais fácil de captação. Perfeito. Mas, assim, ainda na nossa cidade, no regional, é muito difícil de captação. Um podcast nesse nível que você está fazendo aqui, em São Paulo, já estaria voando. Não que não esteja, está voando, que eu vi os números, estão voando. O Vox Lab, o próprio Vox Lab, que fez um trabalho na primeira temporada sensacional. Pô, os caras trouxeram a prefeita. Conversar com a prefeita, fizeram a prefeita tomar uísque, gin, sei lá o que foi aquilo. Cara, como é que as empresas não viram? Cara, aqui, ó, a minha empresa tá aqui com a cerveja do lado aqui, não sei o que, com a prefeita da cidade tomando. Olha que visualização. Eu não consigo entender. Eu realmente não consigo entender. Realmente, né? E aí você começou a sentir que o fato de produzir conteúdo para esportes radicais e identificar também com isso foi um diferencial para você captar mais alunos como Então, personal, como visualização? Qual foi esse retorno? O que aconteceu é o seguinte, assim, ao meu ponto de vista, né? A rede social do Instagram aumentou, porque a cada coisa que eu ia fazer, eu me preparava pra fazer. Perfeito. Então, por exemplo, fui correr a corrida da Unimed. Eu detesto correr. Você prefere pedalar? Pedalar. Eu me preparei pra correr. Eu consegui completar os 7 km. E assim, aí eu comecei fui pegando a manha de mostrar mais resultado de personal, de antes e depois, tal. Fui mostrando antes e depois. Aí foi juntando com várias áreas. Por exemplo, você é um cara nacional. Isso é interessante, viu, gente? Eu fiz uma consultoria com um rapaz, uma empresa daqui, e ele falou assim, vamos analisar, foi online, ele não é daqui, na verdade, vamos analisar os personagens da sua cidade, trabalho de personal, porque eu não consigo mais atender presencial. E assim, é o que acontece. Você não consegue atender mais presencial, eu estou migrando para online, para aumentar a quantidade de pessoas que eu consigo atender com qualidade. Perfeito. Né? Porque sem vida. Escalar, né? É escalar. E aí você já é um nível nacional. E aí, eu como regional, o cara começou a fazer uma pesquisa. E ele entendeu que os personagens da nossa cidade têm um número certo de seguidores. A média. A nossa cidade tem uma média de seguidores em nível regional, que é uma média de 3 a 4 mil. Então você pode pegar todos os profissionais que já são assim, que já são conhecidos da nossa cidade, e você vai ver que se eles tiverem um nicho só, que é o nicho da educação física, da musculação, eles vão ter essa média de pessoas, de 3 a 4 mil pessoas. Vou dar uns exemplos. Pode pegar Pedro Giacomini, pode pegar João Armani, pode pegar, sei lá, fala um. O Bruno.
Qual o Bruno? Da Pump? É, O Bruno acho que tem mais, porque o Bruno ele já treinou alguns atletas. Mas não sei. sim. Não sei. Pasqualini. O Pasqualino tem mais também porque ele já viaja. Ele já trabalha muito em outros lugares, concorda comigo? Tô falando aqui na nossa região. Mas você acha que o fato, por exemplo, o Pasqualini ser científico, né, que é um excelente profissional também, isso agrega valor também Claro, claro. O Pasqualino trabalha o dia inteiro. independente do número de seguidores? Independente dos meus seguidores. Legal. Porque uma coisa de seguidor é o seguinte. Eu não quero atingir todo mundo. Eu quero atingir pessoas, por exemplo. Vamos lá. Deixa eu separar isso daqui bem. O meu público é personal trainer? Não. Então, eu não ligo para os personal trainers que me seguem. Perfeito. Porque o personal trainer não vai comprar meu trabalho. Perfeito. Apesar de alguns comprarem, mas não vai comprar. Quem vai comprar meu trabalho são pessoas normais. Sim. Então, Todas as Tribos fez com que? Foi com que eu começasse a atingir outras pessoas normais que nem pensavam em treinar. E assim, pô, o cara gosta do futebol. Aí eu dou aula pro cara do futebol e o cara emagreceu. Aí o cara falou, caraca, ele dá uma aula num campo de futebol mesmo. Esse cara emagreceu. Opa, peraí, deixa eu seguir ele aqui. Opa, como é que funciona o seu trabalho? E assim foi. Eu gosto de atirar. Aí eu fiz o vídeo com o Pardal. Aí, tipo assim, fiz o vídeo com o Pardal, aumentou lá 20 seguidores. Pô, são 20 pessoas. Nichadas, né? Nichadas. Provavelmente Que gostaram. identificadas. Elas viram o meu perfil de tiro. Mas a maioria das pessoas que faz um esporte, elas querem ter um físico atlético. Você concorda comigo? Uhum. Então, assim, o cara quer ter um físico atlético, pô. Então ele falou assim, caraca, esse cara trabalha com performance também. Ó, ele se antes e depois. Aí começou a aumentar. E aí começou a aumentar. Então, assim, eu acredito que o Todas as Tribos me deu uma autoridade Perfeito. no meu ramo, aumentando o meu nicho. Perfeito. Aumentando as pessoas com que eu converso. Uhum. Entendeu? Network. Aumentou as pessoas com que eu converso. E aí, assim, aí ficou mais fácil. Quem não é visto. Não é lembrado. Isso daí Incrível. é- E é interessante porque aí esse é um exemplo claro das pessoas que falam assim, mas para que você está fazendo isso? O que tem a ver o Todas as Tribos com o personal trainer? Então, o que você vai usufruir disso, mesmo você tendo... Sim, não era a minha intenção, né? E assim, eu tenho uma frase, né, que eu digo assim, eu não me comparo. Porque todo mundo que se compara se limita. Perfeito, cara. Sabe, eu já percebi, eu não me comparo. Eu não quero nem saber o que você tá fazendo. Tá fazendo um trabalho maneiro? Eu tô acompanhando. Vou acompanhar. Você pode se inspirar, né? Posso me inspirar. Mas assim, cara, eu competir, cara, eu me comparar, porra, fulano trabalha tanto, a fulano tem tanto aluno, fulano... Cara, não. Eu não vou fazer isso. Sacou? Eu acho que, a partir do momento que eu me limito na minha comparação com aquela pessoa, assim, então eu vou chegar até ele tá bom? Não. E aí eu tive um problema, não é um problema, né? Mas assim, eu comecei a entender, eu comecei a conhecer os caras grandes de verdade. Uhum. E na hora que eu comecei a conhecer os caras grandes de verdade, eu vi como eu sou uma formiga. A mentalidade dessa galera é muito incrível, Porra, tipo né, De cara? Salles, porra, tipo Xande Negão. Um vídeo com o Xande Negão. O cara é muito inteligente. Legal demais, né? Sabe? O próprio Quincas, que fez. Você conhece o Quincas? Deixa eu falar. Você vai lembrar. Lembra daquele primeiro filme que teve de fisiculturismo, A Batalha dos 80? Sim. Então, o Quincas tá lá naquele filme. Que legal, Cara, quando eu conversei com o Quincas, o cara já venceu 2 cânceres. O cara é um exemplo, sabe? O próprio Tigre. Aí conheci o Tom Bense, falei assim, caraca, do Tom Bense, que coisa maneira. Que massa. Aí fui em São Paulo, conheci a galera de São Paulo, papapá. Aí foi aumentando, e aí você começa, aí você entende. Pô, eu não sou nada. Né? Nada, absolutamente nada. Perto desses caras. E esses caras continuam sendo humildes, né? Então, assim, essa foi o início do Todas as Tribos. Me deu autoridade para trabalhar com mais pessoas. Perfeito. E hoje você consegue gerir o seu tempo entre teu trabalho com o personal e o teu trabalho como produtor de conteúdo do Todas as Tribos? E esse tá um problema. Porque, na verdade, é o seguinte. Todas as Tribos, personal trainer, presencial, Vibrânio, né? Que é a empresa de curso, as consultorias online, que estão aumentando, porque a galera começou, antigamente a galera só tinha resultado com presencial, agora a galera começou a ter muito resultado com online. E assim, podem falar dos meus métodos, mas não podem falar dos meus resultados. Perfeito. Então o nego pode meter o pau no meu método,
mas o resultado não tem como falar. Perfeito. E aí começou a aumentar muito. Entende? E aí, assim, tô sem vida. Comecei a bater num problema que eu tenho que resolver. Exatamente. Eu já comecei a resolver. Né? Eu já Uhum. comecei a entender que eu tenho que resolver porque eu não tenho vida. Ó, até mesmo o ticket médio, naturalmente, ele vai aumentar. Vai acontecer uma seleção também. E, Exatamente. obviamente, E já cheguei nessa seleção. Já tô perfeito. no talo. Você como, Na nossa cidade. você como personal trainer, pensando em qual seria o cenário ideal, em se tratando de qualidade de vida, de ticket médio, de reconhecimento para o personal trainer, o que que você vê nisso? É a seleção, talvez assim, o personal trainer no topo de carreira é aquele cara que escolhe, tem de fato a condição de escolher quem ele vai querer dar aula, né? Porque muitas vezes ele fala, poxa, tô dando aula para essa pessoa, mas essa pessoa me tira muita energia, a Energia. demanda que eu tenho que fazer é muito grande, às vezes desmarca muito comigo, eu tenho que Aham. mudar muitos horários. Então, se nós fôssemos pensar, desculpa, nós não, na tua opinião, Nós. você acreditaria que o top de carreira do personal trainer seria uma condição no qual o quê? Que ele poderia escolher seus alunos ou Vamos lá. talvez ter um ticket médio acima do Eu vou entrar mercado? numa ideia que é muito complicada. E é um Aqui ponto são as de. perguntas Então, e complicadas, é um né? ponto de vista meu. E eu tenho Perfeito. certeza que muita gente vai me julgar. Quem Tá? que não vai julgar, né, cara? Então, vai julgar. Mas assim, quem vai julgar são as pessoas. Vamos lá. Eu comecei a entender. Eu fui mudando de público. Fui mudando de público. Um ban na minha carreira foi a pandemia. Eu fui mudando de público. Porque, por exemplo, eu tinha tantos alunos na pandemia. E aí, na primeira semana da pandemia, vral, acabou aquela quantidade de alunos. Fiquei, sei lá, 6. Eu tinha 30 alunos que pagavam muito barato. E aí, eu falei assim, eu tinha uma grana guardada, eu pensei que a pandemia ia durar 2 meses. Eu falei, você quer saber? Não vou trabalhar não. Nunca tirei férias na minha vida. Não vou trabalhar não. Fui lá e fiquei. Comecei a pensar, vou descansar, vou pedalar que eu gosto, vou viver e vou estudar. E aí começou o online. Aí comecei a fazer a divulgação, coisa e tal. Aí de repente, passou as 3 semanas, fazendo as publicações de coisas que eu já tinha, coisa e tal. Passou uma semana, o cara mandou mensagem pra mim. Aí o cara mandou mensagem pra mim e falou assim: Você Você faz personal? Eu falei, faço. Você faz em casa? Eu falei assim, faço. Aí ele falou assim: quanto é? Eu falei, eu não quero trabalhar. Aí eu fui lá e joguei um preço altaço. Preço alto, assim. Sim, acima muito do mercado e também. Existe uma diferença em valores de localizações aqui em Juiz de Fora, Perfeito. né? Aí eu fui lá e joguei um preço alto que eu achei que, beleza. Sim. O cara, beleza. Aí eu, beleza? Beleza. 1. De repente, 2. De repente, 3. De repente, 4. E aí, com 1 mês de pandemia, 1 mês e meio, eu estava trabalhando a metade do que eu trabalhava, recebendo mais até do que eu já trabalhava, eu já recebia. Perfeito. E aí eu falei assim, caraca. Aí eu pensei, personal, deixa eu te falar, a pessoa que quer fazer personal, não tem jeito. Personal é um luxo. Sim. Se você trabalhar com uma pessoa que tem uma condição menor, a primeira coisa que ela vai cortar. É o que ela acha, talvez, que não é o essencial na vida dela. Exatamente, ela vai cortar o personal. Muitas vezes, isso que a gente tem que tentar fazer com que as pessoas entendam, né? Que é um investimento para a saúde e com saúde você consegue Metade dos meus alunos que me abandonaram na época da pandemia já tentaram voltar. Perfeito. Já tentaram. É assim, nenhum orgulho nisso. Gostaria de atender todos. Não consigo. E aí, o cara que paga um ticket maior, cara, a hora de personal pra ele, o cara pagar 1.000, 2.000, 1.500 reais por mês, não vai fazer diferença pra ele. Perfeito. Então ele nunca vai parar, ele não vai te largar. E aí você tem uma. E aí, assim, é um ciclo. Se a pessoa tem um poder aquisitivo maior, e você trabalha com essa pessoa que tem um poder aquisitivo maior, não me julguem. Não me julguem, eu vou explicar por quê. Ela vai ter resultados melhores. Por que ela vai ter resultados melhores? Você trabalhou dessa forma. Sim. Você concorda comigo ou não? Exato, porque ela vai sentir no bolso que ela precisa de fato se empenhar e ela precisa de fato manter a disciplina. Então, mas assim, no meu ponto de vista, uma pessoa com poder aquisitivo um pouco maior, ela tem um pouco de percepção maior do que da saúde dela. Porque ela tem, é cultural. Perfeito.
A pessoa tem um plano de saúde, ela tem medo, Aham. né? Ela é cultural. Ela valoriza mais. Ela valoriza mais. E aí ela começa a valorizar, e aí você fala assim, o cara que tem o poder aquisitivo menor, ele não pode ir no médico. Ele não pode ir no nutricionista. Aí ele tem que escolher, ou eu vou no médico, ou eu vou no nutricionista, ou eu vou no personal. O personal não vai fazer tudo, o nutricionista não vai fazer tudo, nem o médico vai fazer tudo. O ideal são os 3, andando junto. Tem até mais uns 2 aí que podem andar junto, mas Psicólogo. o psicólogo, né, o fisioterapeuta. Perfeito. E aí, o que vai começar a acontecer? Essa pessoa, ela tem o dinheiro para pagar isso tudo. Ela vai pagar, ela vai começar a ter um resultado melhor. Aí ela começou a ter um resultado melhor. Comecei a pegar uns alunos que, tipo assim, né, com um poder aquisitivo maior. Eles começaram a ter resultados melhores e mais rápido. O que começou a acontecer? Aí foi virando. Esse ciclo foi virando. O que eu precisava de 6 meses para fazer com a pessoa, eu comecei a fazer em 3 meses, ela bem melhor. E pessoas muito influentes. Aí pessoa influente. Opa, a divulgação já foi muito maior. Aí a divulgação já aumentou. Você viu como é que fulano mudou? Você viu como é que esse cano mudou? E aí o ciclo. E aí assim. E por isso que eu falo que vai julgar. É a primeira coisa do julgamento. Então, realmente, cara, se você tem um poder aquisitivo maior para você investir, cara, isso é fato que você vai ter resultados melhores. Né? E não é que você não vai ter resultado se você investir pouco. Não é isso. Você vai ter resultado de qualquer forma. Mas assim, com certeza. Se você andar no carro que anda 100 e andar no carro que anda 70, o de 100 vai te levar mais rápido pro lugar. Isso é básico. E aí esse ciclo começou a aumentar muito esse marketing. Porque assim, eu pego 10 alunos têm resultado. Mas não sou eu, só eu. A pessoa entende culturalmente que ela tá precisando, ela vai fazer aquilo ali e vai ter o resultado. Agora, o cara que malha na academia, às vezes de bike, não tem essa condição, o primeiro cara que chegar louco pra ele oferecer um anabolizante pra ele na academia, ele vai lá e vai aceitar. Sabe por quê? Porque eu já fui esse cara. Eu já fui esse cara que aceitou. Entende? Então, tipo assim, pô, precisa dos exames, precisa disso, precisa daquilo, papapá. Não vou nem entrar nesse mérito, não é meu. Mas precisa disso tudo pra fazer com saúde. E o cara não, o cara vai se lascar, vai ficar 6 meses, vai dar uma merda, vai dar uma lesão, coisa e tal, o cara vai regredir novamente. Então, assim, meu ponto de vista, uma das coisas é essa. E assim, outro ponto de vista é assim, nutricionista, eu tô falando dos 3 que são as bases da performance. Claro. Nutricionista, médico, personal trainer. Perfeito. Por que o personal tem que ganhar menos? Por quê? Pô, se o cara que vai ficar, o mais braçal vai ser o personal. Mais tempo que você vai ficar O mais tempo você vai ficar com ele. Por que ele tem que ganhar menos? Não, eu não aceito. Uma vez eu fui no curso do Valdemar Guimarães, e é um cara que a gente tá pra trazer também. Um cara extremamente grosso, né? Polêmico. Adoro o Valdemar, tá? Também gosto. Adoro. Também Um cara extremamente grosso, polêmico, adoro a metodologia dele, coisa e tal. Uma vez começar a falar que ele tava ultrapassado, o cara é inteligente pra caramba, já conversei com ele. O cara é inteligente pra caramba. Já deu um curso com ele. Você já deu um curso com ele. Então, o cara. Ele dividiu o cenário com ele. Já né? Então. Gosto muito da bola. Meio old school, né, cara? Tô treinou com o Dória. Treinou com o Dória no porão. Então, tipo assim, na época do porão, né? Você conhece a história. Uhum. Então, o cara treinou de verdade, ele sabe o que é o que ele fala. Uhum. E assim, o Valdemar falou uma coisa. Cara, não me julguem. Mas o personal, por que o personal tem que andar com o carro pior, inferior? Por que o personal tem que andar de qualquer jeito, mulambo? Outro dia eu vi no negócio, a pessoa escreveu assim, e o cara colocou isso como tema. Já viu que todo personal tem cara de pobre? Cara, eu fiquei, eu printei, eu te mostro ali. Eu fiquei assim, por quê? Sabe, e quem tem que mudar isso? Quem tem que mudar? Somos nós mesmos. E como vamos mudar? Exatamente. Unindo. Então, assim, a inclusão, é o que eu falei, vamos unir que todo mundo vai... Sai ganhando. Fui dar uma aula lá em São Paulo, aí Companhia Atlética. Aí fui dar aula lá, né, às vezes eu faço algumas consultorias lá. E aí, entrei na academia pra fazer essa consultoria. Tava passeando, aí entrei na academia pra fazer essa consultoria, 4 pessoas. R$260 a hora da aula. Tô jogando valores. A academia pega uma parte, mas é R$260 a hora da aula. Você vê o personal chegando lá com o carro do ano. Cara, é a gente que tem que mudar isso. Concorda comigo? Não sei se eu tô falando... Assim, eu sei que eu vou ser julgado. Relaxa. Sacou? Mas assim... Nós vamos ser, né? Hã? Todo mundo é paciente. Mas você concorda comigo que é um fato?
Claro. Por quê? Se você faz um trabalho bom, Sim. se você Reconhecimento para aquilo, reconhecimento, tem que ser valorizado. tal. Aí o cara tá cobrando uma mixaria de aula. Assim, eu fico puto pra caramba. Perfeito. Nossa, eu fico puto demais. E se você fosse considerar, então, top de carreira do personal trainer, fala assim, poxa, o que talvez você identificaria como um cara bem realizado? Seria o quê? A escolha dos próprios alunos? Eu acho, assim, Trabalhar menos e receber mais? cada um na sua, Claro. tá? Você dá aula de personal. Hoje eu tô trabalhando com capacitação do personal trainer, né? Então você trabalha com capacitação do personal Do trainer. personal trainer. Ok. Cursos, palestras. Você treina. Isso. Você treina, que eu já vi você treinar. Até porque a gente precisa justificar o que a gente está fazendo, não é? E independente disso, quem tem saúde vai viver uma vida com muito mais qualidade de vida e vai produzir muito mais. Então, se a gente trabalha com produção, a gente tem que cuidar do nosso templo maior e presente divino, que é o nosso Amém. corpo e a nossa mente. Você, então, você vende o que você faz e o que você fala. Você não é uma farsa. E o que eu acredito. E o que você acredita. Eu acho que o personal trainer não pode parar de treinar. Eu acho que o personal trainer não pode parar de dar aula presencial. Ninguém pode parar de Ninguém treinar. pode parar. Porque o cara, assim, hoje em dia, ainda mais em conteúdo. Igual eu acompanhei o pessoal lá do CT. Os caras trabalham. Perfeito. Os caras trabalham. Porque para gerar conteúdo, eles precisam exercer o que eles fazem. Claro. Mas assim, o personal trainer, eu hoje em dia tô querendo uma vida normal. Que eu não tenho uma vida normal. Eu queria uma vida de trabalho de 8 a 5. E eu sei que eu não vou ter. Mas eu queria um pouco menos. Então, na minha opinião, personal ideal, ele tem uma casa boa, ele tem uma família bacana, ele ter tempo com a família dele. A melhor coisa. Entende? Ele tem que ter tempo com a família dele. Isso aí. Ele tem que dar as aulas para ele, mas ele não pode morrer de dar aula. Ele pode poder escolher o aluno? Eu não sei. Porque assim, se ele puder escolher o aluno, ele tem um teto. Você concorda comigo? Exato. Ele tem um teto. Perfeito. Então, eu vou te dar o meu exemplo. Eu tenho um teto. Suponhamos que a minha aula é cara. Aí eu tenho um teto aqui, não consigo mais alcançar. Não posso escolher. Eu tenho que escalar. Então, todo personal vai ter que ter os seus online. E quem não fizer isso vai ficar de fora. Já está ficando. Perfeito. Então, tipo assim, pro cara ter uma melhor qualidade de vida, ele tem que ter o online. Ele tem que ter o online. Perfeito. Então, na minha opinião, ele tem que dar suas... Vou falar pra mim, né? Seria ótimo pra mim dar 4 aulas por dia e ter o restante das consultorias online. Não é isso que acontece. Mas esse, pra mim, com o tempo de eu poder praticar minha atividade física, fazer minha... Investir em você mesmo isso, também, né? porque o que acontece é que o pessoal não investe. Tanto com estudo, Sim. quanto também com exercício. Se capacitar, ter tempo se capacitar, ter dinheiro pra isso. Tocar outros projetos. Tocar outros projetos. Eu acho sensacional. O personal trainer, ele tem que se ver como uma empresa. Perfeito. Ele tem que se ver como uma empresa. A primeira empresa é o próprio nome dele. Acabou. Né? Acabou. Ele tem que se tratar como uma empresa. Perfeito. Então, assim, pô, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter caixa, eu tenho que estar isso, coisa e tal. Igual, pô, eu vou dar um exemplo do personal trainer que eu acho, assim, absurdo. Não só do personal trainer. Da SAD, ao mesmo tempo, vou fazer uma propaganda, mas é um fato. Metade dos personagens trainers não tem um plano de aposentadoria. Metade dos personagens trainers que eu conheço, bem mais da metade, se lesionar, vai ter que continuar trabalhando. E assim, eu não consigo acreditar que o cara, assim, um seguro mínimo, você vai pagar R$120 por mês, cara. Se você for autônomo. Qualquer autônomo, isso não é, tá bom, o pessoal operou, precisou de operar. Acabou sua família. Acabou. Você tá ferrado. Então, assim, personal trainer tem que ter tudo que as outras pessoas têm, né? Eu, particularmente, assim, eu gostaria de ter, e acho que tenho que ter, e estou tentando implantar. 13º. Perfeito. Porra, tem que ter, cara. Férias. Tem que ter. A partir desse ano agora, eu falei, agora eu vou ter férias. Todo ano eu vou ter férias. Vou tirar 30 dias. Não vou tirar direto, mas eu vou tirar. Falei, vou tirar. Porque até pra você trabalhar melhor. Com dúvida. Então, assim, se você falar assim, qual que é o melhor cenário do personal trainer de sucesso? Perfeito. Tempo com a família. Excelente. Tempo para fazer as suas atividades. Perfeito. Tempo para poder estudar, se capacitar mais, ser empresário de alguma coisa da sua metodologia, entendeu? Perfeito. Esse é a minha ideia. Perfeito. É o meu plano de vida. Se eu vou conseguir, eu não sei, mas eu vou tentar. Felicidade e sucesso, então, é ter tempo, né?
Porque se você organiza, faz a gestão como um todo e tem qualidade no que você faz, você consegue otimizar o seu tempo e também ter o usufruto desse tempo para você mesmo, Sim, né? sim, Isso é sim. sensacional. E para os próximos projetos do YouTube, ou talvez a produção de conteúdo, como é que Então, estão a. agora a gente, a gente vai tentar dar uma. Tudo entra em férias agora, né? A galera entra em férias. Uhum. Então, nesse período de férias que vai entrar, de primeira mão, eu vou tentar fazer um reality. Que barato. Eu vou tentar fazer um reality mostrando as fases de uma pessoa, de pessoas normais. Não é atleta, de pessoas normais, o processo de emagrecimento delas, o processo de melhoria, não só de emagrecimento, talvez de Sim. aumento de massa muscular. Então, a ideia agora, porque muitas coisas entram em férias, né, dos esportes, né? Aham. Então a gente fazer isso, mostrar o reality, mostrando saúde, mostrando bem-estar, mostrando que qualquer atividade a pessoa consegue fazer e emagrecer ou ganhar massa muscular só na musculação, mas consegue emagrecer fazendo atividades diversas. Então a ideia é essa agora nesses próximos meses aí. Cara, eu acho sensacional as pessoas que estão escutando o teu relato, né? Como começa a fazer sentido e como são fases da vida, né? É um processo Sim. que vai acontecer, mas você tem que se permitir e tentar, de alguma maneira, continuar mantendo algo e se propor a fazer, não Sim, é? sim, Então, é sim. literalmente um dia de cada Não é vez. porque assim, antes de dar certo, vai dar muito errado. Aí que tá, Michael Jordan, no documentário dele, ele fala, né? Eu só tive sucesso porque eu errei muito. É. E você só aprende errando. Não tem Exatamente. como você aprender com o erro do outro. Beleza, lógico. É lógico, tem que aprender. Mas assim, você vai ter que dar murro em ponto de faca várias vezes. Não, nossa, você vai. Com certeza você vai estar mais não na sua vida do que sim. E não. A ideia, não se frustre. Perfeito. Não E pode aí, ficar já pegando um frustradão. pouquinho desse gancho da tua fala, se você pudesse, talvez pra galera que tá aqui, acabou de formar na educação física e tá escutando você, fala assim, quais as dicas ou talvez quais os conselhos, se bem que a gente fala que conselho, né? Será que é É, bom ou ruim e tal, mas enfim, pra essa galera que tá te vendo e se identificando com a tua história, o que que você poderia dizer pra assim, essa galera? alguns pontos, né? Para você, talvez. Eu não me acho de sucesso, como eu disse, porque eu conheço os casos de sucesso reais e assim, eu sou um grão perto deles. Mas assim, o que eu vejo acontecer, né? As regras, não pegue a aluna. Número um, não dá para você. Existem os tipos de personal trainer, né? Você conhece? Não, quais são? Existe o acompanhante trainer, que é o cara que fica no celular. Pô, larga essa merda. Na hora que você tá dando aula, é muito feio você ficar no celular. É, existe o personal trainer tradicional, né? Que faz o trabalho. E existe o personal focker, que é o pior, que é o cara que quer pegar aluno ou aluno de qualquer jeito. Nossa. Você tá na área, você sabe que é. Isso queima o nosse filme. Isso queima o nosso filme. Então, se eu puder. Qualquer área, né? Um, não pegue a sua aluna. Dois, se capacite. Conhecimento, né? Conhecimento. Gente, Júlio Balestri vai vir aí, fazer um merchan. Claro. Júlio Balestri vai vir aí. Não tem como a galera da educação física não ir em um curso aonde está sendo o número 1 do Brasil. Os caras estão performando, os caras estão levando milhares de pessoas para dentro da academia. Não, não é só uma questão prática. Não é só uma questão prática. O que faz você mudar muito é você conviver, entender como que os caras estão trabalhando. Então, ele não vai falar só de questões práticas, não, tá? Então, não é só uma questão prática, é uma questão de carreira, é um plano da sua carreira, Sim. né? E o terceiro, fazer um bom trabalho, não enganar ninguém. Porque, cara, se você falasse que a pessoa vai perder 10 quilos em tanto tempo, não dá pra falar isso. Você pode falar assim, ó, aproximadamente, você vai perder se fizer tudo certinho. Mas não engane. Porque ninguém consegue enganar por muito tempo. Perfeito. Ninguém consegue mentir por muito tempo. Uhum. Eu digo que hoje em dia na internet tá mais fácil você. Tá muito difícil você falar mentira na internet hoje em dia. Porque é o seguinte, eu uso Full Life. Se alguém me vê usando outro produto sem ser da Full Life, olha lá, o Guilherme tá usando outro produto. Não tem como mentir mais, não. Então, assim, não minta. Fala a verdade porque você vai ser desmascarado. Uhum. Minha ideia.
Perfeito. Então, para a galera que está te ouvindo agora, então a dica que você dá é o quê? Conhecimento, se capacite. Se capacite, não conte mentira pro seu aluno, né? Perfeito. Joga real Uhum. e não pegue aluna. Não misture, não misture o trabalho com o seu social. Né? Perfeito. Não fique azarando a aluna, não fique. Aham. As minhas E ideias. vale a pena investir no marketing? Muito. Quem não fizer, quem não for pro online, vai perder, vai ficar de fora. Na verdade, não vai, já está. Né? Uhum. Contrate, se você não consegue fazer um marketing, contrate pessoas que vão te ajudar. Perfeito. Porque é muito difícil aprender a fazer tudo. Ninguém consegue fazer tudo. Mas contrate pessoas que vão te ajudar. Aqui em Juiz de Fora existe uma maravilhosa, que é a Alcateia. Maravilhosa. Contrate pessoas para te ajudar a fazer o marketing, tomar conta das suas redes sociais, te dar direcionamento, te dar ideias, né? Porque quem ficar fora do marketing, vou dar um exemplo, Kleber. O Kleber contratou uma empresa, tá brilhando, tá indo muito bem. Era um cara que não gostava de celular, não gostava de coisa e tal, e tá fazendo um trabalho ótimo na internet, tô Concordo. acompanhando. Tá mandando benzaço, tá melhorando. Uhum. Buscou, entendeu que é necessário pessoas ajudar, porque não tem como fazer sozinho, né? Perfeito. Não sei, só se o cara tiver muito tempo para estudar outras áreas, mas não tem como ficar de fora do online. A tua entrega hoje em se tratando de mídias sociais, qual que você se identifica mais, usa mais ou identifica que o retorno maior? Instagram. Instagram? Instagram. Instagram, assim, eu acho que a ferramenta do Instagram ele te dá oportunidades para você achar pessoas específicas. Vou te dar um exemplo, o Marcelinho. O Marcelinho é o meu cara do tráfego. Cara, o Marcelinho, ele fala assim, Guilherme, ele consegue direcionar pessoas que compram. Então, assim, ó, essa pessoa tem o hábito de comprar online, até tal valor. Então, se você for dividir o marketing, né, eu não sei se é o certo. Porque eu não posso falar se é o certo, porque eu não deu certo ainda. Mas se você falar assim, o que você faz hoje? Hoje eu tenho, cara, a gente vai lançar um infoproduto. Eu e a Babi Rossi. Perfeito. E nós vamos lançar um infoproduto para atingir, escalar e, principal, não mentir. Lembra que eu falei? Uhum. Não mentir. Então a gente vai tentar lançar esse produto. Então tem, nessa produção desse conteúdo, desse trabalho, tem o cara do tráfico, tem os videomakers, tem a pessoa para fazer da rede social do infoproduto, né? Que é a Jéssica, que é a mesma que faz a do Puramente. Então, tipo assim, olha só. Já tem. Eu sou pequeno. Eu tenho 3 pessoas por trás, 3 empresas por trás para fazer. Imagina um cara grande. Isso é o mínimo que você tem. Se você não consegue gravar de alta qualidade e fazer, você não consegue bater um escanteio e cabecear. Uhum. Eu acho que tem que contratar, né? Perfeito. Porque eu quero fazer. Eu acho. Sim. Não sei. Eu acho que você também tá fazendo isso. Sim. E são etapas também na vida, não é? Então, quando você começa a trabalhar e já começa a investir, tanto na tua imagem, quanto também na parte de marketing, e também começa a ter esse retorno, você pega esse retorno e já começa a reinvestir também Sim. nesse Lembra a processo. empresa? Perfeito. O Esse é personal é uma empresa. Exato. Você tem que ter o seu dinheiro, né, dos seus gastos, você tem que ter o dinheiro do marketing, você tem que ter o dinheiro da sua capacitação separado para você melhorar a cada dia. Normal. É uma empresa. O personal hoje em dia Concordo. é uma empresa, Perfeito. né? E você acredita que existem perfis? Se você fosse hoje, com a tua experiência, né, com a tua bagagem, com o seu sucesso profissional, você hoje conseguiria identificar, talvez, nos profissionais que estão chegando no mercado, se uma pessoa tem perfil, se é um diamante bruto, ou talvez, se tiver perfil, quais são as valências ou quais são as características que você identificaria num cara, num personal trainer, que você fala, opa, peraí, esse cara eu acho que tem. Você conseguiria identificar isso? Eu E não se tiver, quais sei, eu seriam? não sei se com perfeição, mas assim, o cara tem que ter carisma. Não dá pra ser mais aquele ogro da academia com a cara fechada. Não dá. Perfeito. Dou o exemplo novamente do Kleber. O Kleber não é um cara mais. Eu conheço o Kleber há muitos anos. O Kleber não é um cara. Maisena. Perfeito. Maisena. Olha o Maisena. O Maisena é um cara que hoje em dia é uma dama. Mas já andou muito de óculos, igual o Exterminador do Futuro, com a mão fechada na rua.
Normal. Carisma, então, você acha que é um primeiro O componente, assim, carisma, que você fala, sim, sim. Você ser bom naquilo que você está vendendo, você tem que entender aquilo que você está vendendo. Por exemplo, se o cara quer trabalhar dentro da academia com estética, ele tem que treinar. pera aí, rapidinho. Então, só, pode falar, Pode desculpa. falar, pode falar. Quando você fala do conhecimento em relação a saber vender, né, é o conhecimento em vendas ou conhecimento técnico para gerar resultado e, consequentemente, fazer a venda? Vamos lá, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de uma empresa. Perfeito, Max Titani. Júlio Balestrin. Vou dar perfeito, exemplo do Júlio Balestrin. Conheci o Júlio, conheço o Júlio. Vai vir aí. Cara inteligente. A empresa entendeu que ele é inteligente. Renato Cariani entendeu que ele é perfeito. inteligente. Entendeu que ele é um ótimo treinador. Vamos fazer um material para esse cara. Ele é bom, ele é carismático, mas ele não conseguiria fazer o material. Ele não sabe de fazer, talvez, a mídia dele. O que aconteceu? Ele explodiu. Porque tinha alguém por trás para fazer a mídia dele. Perfeito. Então, assim, ele tem o conhecimento técnico do que ele vende. Mas será que ele tem o conhecimento técnico do que. Porque não importa se você é bom. Importa se você sabe vender. O que você é bom. Vamos dar um exemplo, você é professor. Aham. Você tem dois professores. Um que sabe muito. Muito. Esse aqui é um monstro. E você tem um professor que sabe metade desse daqui. Mas ensina melhor que esse daqui. Qual professor você contrataria? Que ensina melhor. Acabou. Você tá com a Ferrari e não sabia andar. Entende? Então, tipo assim, Claro. a pergunta que você me fez como é que fala? Diferenças dos conhecimentos entre Diferença dos venda e o conhecimentos, de conhecimento venda. técnico. Eu acho que a venda, além de ser um feeling, Aham. se o cara não tiver o feeling, ele tem que contratar alguém para fazer essa parte pra ele. Perfeito, Eu acho. perfeito. Então, o segundo ponto, além do carisma, é saber vender. A Ensine, a faculdade Ensine, Aham. tá vindo com uma proposta muito boa, Demais. né? Porque eles dão um trabalho, junto na grade, a mais um trabalho de marketing pros personagens. Concordo. E assim, agora só falta um. Tem que ter o financeiro. Né? Porque o financeiro tinha que vir já nas Perfeito. escolas. Exato. Educação financeira é. Então, tipo assim, o marketing legal, os caras estão se capacitando, agora vem o financeiro pro cara saber como administrar a sua grana. Perfeito. Né? Uhum. Pensa assim. Uhum. E a pergunta que você me fez sobre os personagens que estão se destacando, acho carisma, eu acho conhecimento técnico. Não que o cérebro da pessoa tá no tamanho do bíceps dela. Não. Isso não diz nada. O Uhum. físico da pessoa não diz nada. Na minha opinião. Claro. Tá? Mas, se a pessoa quer vender uma coisa, ela tem que estar bem daquilo que ela tá vendendo. Tipo um cartão de visita que você fala. Perfeito. Né? Uhum. Eu não sei se você acha certo. Independente do público-alvo, se for reabilitação, por exemplo. Não, beleza. Ele tem que ser fé na reabilitação. Mas chega um cara imenso para fazer uma reabilitação. Você vai confiar naquele cara? Assim. Porque vai dar merda nele. O cara chega mancando. Beleza, o cara chega mancando. O cara pode ter sofrido acidente. Uhum. O cara pode ter N coisa. Você vai ficar com o pé atrás. Você não vai operar com uma pessoa que não opera, que só dá aula. Eu sei que esse tema é polêmico. Eu sei. Assim que é bom, é. Eu sei que esse tema é polêmico. Assim que é bom. Mas assim, é o meu ponto de vista. Claro, claro. Sabe, é o meu ponto de vista. Sim. Não tô falando que você vai pra academia e você tem que ter o shape maravilhoso. Uhum. Não, mas, por exemplo, se você trabalha com reabilitação, você tem que ser forte sim, porque você vai ter que pegar velhinho, você vai ter que fazer força. Você tem que ser forte. Você vai ter que fazer uma força ali para aquilo ali. Obviamente, de novo, o cérebro da pessoa não tá no bíceps dela. Conhecimento O conhecimento dela dela é uma coisa. Né? O conhecimento. Na verdade, eu vou até mudar essa fala para ficar melhor. Tá. Vou mudar essa fala para ficar melhor. Vou te dar um exemplo de um cara que quer trabalhar dentro da academia. E aí o cara vai para online. Ele pode falar e ele tá fora do peso. Ele tá fora do peso. Já vai ser um agravante para ele conseguir cliente, porque a mídia não quer saber da sua. A mídia vende o que ela quer,
né? Uhum. Então não vai fazer diferença isso. Ele já vai começar com o pé atrás. Mas ele tá dentro da academia. Ele é um monstro. E ele vai começar vendendo online. Tá? Ele tá vendendo online. Ele é um monstro. Uhum. Ele sabe muito. E eu sei que ele sabe muito. Tudo que ele falar sobre conhecimento técnico, eu vou escutar. Eu vou anotar. Eu vou refazer. Tudo que ele falar de motivação, eu tô fora. Esse cara não pode falar de motivação. Ele não consegue fazer pra ele. Uhum. Mas ele pode falar do termo técnico. Eu sei que é polêmico, eu sei que é ruim, e eu sei que não é a ideia das pessoas. Mas é um fato. Perfeito. Mas é um fato. No meu ponto de vista. Perfeito. Entende? E aí a gente fecha os 5 pilares ou você acredita que tem mais um? Ah, carisma, o cara buscar conhecimento, Uhum. o cara vender ser o que ele vender. Uhum. Acredito que não. Acredito que não existe sorte, né? O cara tem que buscar muita capacitação dele, Perfeito. tem que estar buscando a capacitação. Acho que com esses 4 o cara já vai longe. Perfeito. O cara já vai Em longe. relação à postura, professor, você acha que a postura, o teu posicionamento é importante? E se sim, como que você acredita que esse posicionamento, ou até mesmo postura do profissional, deveria ser trabalhado ou o ideal, na tua opinião? Eu acho tão difícil responder essas perguntas. Ah, que mas eu fazendo. adoro as perguntas difíceis. Você sabe por que eu Quanto acho mais difícil? difícil, é o que a gente mais quer. Então, você sabe por quê? Porque assim, porra, o nego já me acha mala. Aí se eu falar o que eu acho, o nego vai achar mais ainda. É, Mas assim, eu tô sendo realista. perfeito. Dá pro cara trabalhar com a camiseta de abadá? Não dá pro Perfeito. cara trabalhar de camiseta de abadá, Perfeito. né? Dá pro cara ficar mexendo no celular? Perfeito. Você é o que a tua empresa gosta. Você é aquilo que você gostaria que fosse visto, que você fosse visto. Então, exatamente, isso é um reflexo, talvez, do quanto você gostaria de se ver e qual empresa, talvez, não se identificaria ou talvez proporia uma determinada roupa, ou um determinado agir, um modo de pensar, um estilo de vida. Então, acho que está tudo conectado. Você vai trabalhar, você quer trabalhar com classe A, né? Vamos supor. Perfeito. Você vai trabalhar como mulambo? Ah, mas eu não tenho grana pra trabalhar, pra comprar uma roupa. Não tenho grana Uma pra roupa trabalhar com básica roupa. não tem Cara, problema, uma né? roupa básica. Uma calça. Compra 2 roupas, você lava ela dia sim, dia não. Mas não Perfeito. tem como você trabalhar de uma camisetinha de abadá. Não tem como você trabalhar fedendo. Então, assim, isso são posturas, Perfeito. né? Não tem como você, hoje em dia, dependendo da academia onde você está, depender assim, se você tá na academia, igual. Aí eu vou falar. Não vou falar isso. Não vou falar isso. Fica à vontade. Não é isso, eu não vou falar. Pensei Tá. uma coisa que não vou falar. Tá bem. Mas não tem, a postura faz diferença. E se você quer trabalhar com o público A, assim, não foi eu que falei, eu aprendi. Roupa é investimento. Você trabalhar bem vestido é investimento. Teoricamente, e você pode estar fudido, mas teoricamente a pessoa vai falar assim: caramba, o cara é bem sucedido. Né? E não são palavras minhas. Isso eu aprendi muito com o Diogo. Aprendi muito com o Felipe, com a galera. O dia que ele me falou isso, eu falei, porra, que merda. Porque assim, foda. Ele tá certo. Ele tá certo. Não tem como você trabalhar com o público A e tá igual um mulambo. Né? Você vai fechar um contrato. Isso é engraçado, mas assim, eu trabalho com a motinha. Né? Motinha assim. Por conta da praticidade e todo personal trainer às vezes sai de uma academia a outra É. em 5 minutos, 10 minutos tem que estar lá. É. Quando eu vou fechar um contrato, pô, eu vou com a minha outra moto. Sacou? Perfeito. Porque o cara vai pensar 2 vezes de chorar um preço com você. Sabe? O cara, até todas as tribos. Você vai se apresentar. Eu vou dar um exemplo, tomara que ele não veja, mas igual o Tigre. O Tigre me deu essa ideia. O Tigre falou assim, Guilherme, não tem como você trabalhar com um público de famoso e assim, chegar lá igual um mulambo. Você não pode atender dessa forma. Ele deu várias Como dicas. você gostaria de ser visto, né? Exatamente. Então, assim, a postura faz muito. E se você não tem grana vai lá, compra uma roupa básica, Sim. compra 2 e lava.
né? Uhum. Lava um dia, coisa e tal, porque isso vai fazer muita diferença no seu trabalho. Isso Uhum. vai fazer muita diferença. Eu tenho um problema. Eu faço dieta. Eu como e vou dar aula. Tá errado. Tá errado. Eu já dei aula comendo com o aluno. Tá errado, eu tô te falando, eu faço errado. Mas assim, eu faço porque eu não posso ficar sem comer, eu não vou ficar sem comer. Mas tá errado. Tô falando uma coisa que eu tenho que melhorar. Tá errado. Claro, Você vai ficar com um bafo de frango dando aula pro aluno? Porra, tá errado. Mas é postura, né? concordo. Concorda? E esse ponto, em se tratando de postura, são os principais ou você acredita que tem mais alguns? O primeiro ponto da venda é o resultado. Perfeito, O segundo ponto é você trabalhar com a dor da pessoa. Eu perfeito. não vendo amor, eu vendo dor. Quais você acha que são as maiores dores hoje que os clientes vêm com A você? menina que está programando o nosso infoproduto, a gente está criando alguns criativos. Já estamos gravando esses criativos. Tem um criativo que assim, eu falei, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Qual que é esse criativo? Assim, tem uns muito legais que vão criando, a gente vai gravando. Mas tem um que eu falei que eu não ia fazer. Qual que era esse criativo? É uma dor, tá? Mas eu não vou fazer. É uma mulher sentada na praia, e aí passa a Babi, né? Aí passa uma mulher bonita. Aí o cara, marido dela, tá olhando a mulher bonita. Aí o cara vai olhando, 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 olhando a mulher, coisa e tal, olhando, olhando. E como que a mulher dele tá se sentindo ele olhando a mulher na praia, passeando. Entende? Uhum. E aí ela vai lá, pega o celular, começa a mexer o celular, chateada, com vergonha, triste. Vai mexer no celular dela, e aí acha o aplicativo, né? O nosso infoproduto, se inscreve, treina, faz isso, e daqui 3 meses ela passa na frente e os caras mexendo com ela. Isso é um criativo. Isso é uma dor. Eu falei que eu não ia fazer. É um fato? É um fato. É verdade? É verdade. Sem mimimi? É verdade. Então você acha que a primeira dor é estar bem consigo esteticamente? Acredito que sim. Perfeito, Acredito que sim. perfeito. Acredito que sim. Aham. Porque se a pessoa tá bem, se a pessoa tá mal, mas tá bem fisicamente, Uhum. ela não vai procurar academia. Ela se. Deixa eu tentar, né, falar isso melhor. Aham. Contextualizar melhor. Você tem uma pessoa que tá extremamente mal de cabeça, mas ela tá magrinha. Ela não vai procurar academia. Ela vai procurar um psicólogo, que é importante, obviamente que é importante. Mas mesmo a academia melhorando muito essa dor dela de psicólogo, ou Sim. atividade igual beach tênis, de social, né? Mas ela não vai. Então, assim, você vende muito mais a dor do que você vende o amor. Você vende muito mais, é, talvez, um status hoje em dia do que a pessoa está precisando real. Uhum. Quanta gente aí você vê que compra um monte de coisa muito parcelada aí pra aparentar estar bem, Uhum. né? Então, talvez o fato de querer mostrar para os outros que tá bem é até mais do que estar bem para si mesmo, né? Isso é um fato, né? Isso é um fato. Por exemplo, você trabalha com uma coisa. Você trabalha com uma dor. Eu entrei no seu Instagram, cliquei no seu link lá, você trabalha com uma dor. Qual dor que você trabalha? Aí tem vários, né? Mas talvez a falta do conhecimento, talvez. Você trabalha com a dor da falta de conhecimento. É, Você trabalha com a capacitação, exato. né? Até porque quando você tem conhecimento, você tem. eu não sei se no seu leque de produtos você entrega postura. Você Sim, entrega? entrego. Então você trabalha com uma dor de um cara que é um mulambo. Ó, você é um mulambo. Vai lá e compra é o curso? É um curso? É. Compra o curso dele que você vai. Para ser reconhecido como tal, né? Passar Entende? mais credibilidade. É isso aí. Sim. Não, mas tem alguns módulos, né, do sucesso do personal trainer que a gente discute essas questões, né? Entendi. Uso de celular, como você comentou Então, o também. celular pra mim é Eu acho horrível. que para todo mundo, né? Hoje tem uma frase de um filósofo alemão, do Friedrich Nietzsche. Ele fala assim: não ouse roubar a minha solidão se você não garantir para mim a verdadeira companhia. O que que isso quer dizer?
Se você tá bem consigo e você fala assim, vamos fazer alguma coisa? Porra, vamos, tal. E aí você chega nesse lugar, por exemplo, e pega um celular, ou então um mecanismo de fuga, né? Fica só bebendo e fumando e não compartilha aquele momento, que é o tempo que a gente Meu chegou aí, o tempo Deus. bem mais precioso. E aí? Meu Deus. Né? Então, assim, essa questão do celular hoje, ela tá roubando muito, Muito. né, a energia, a Muito. atenção e também a saúde emocional das pessoas. Sim, Porque porque muitas vezes as pessoas estão vendo a felicidade e que muitas vezes não é a felicidade não é real, a é o real. mundo que você gostaria que as pessoas te vissem, A pessoa tá vendendo o né? status dela. É Exatamente. isso aí, é isso aí, Exatamente. é isso aí. E assim, igual, por exemplo, a minha rede social. Se eu pudesse, eu faria igual a minha esposa fez. Eu cancelaria. Ela tem rede social. É mesmo? Não quero saber disso aqui, não. Ela não precisa disso pra trabalhar. O trabalho dela, coisa e tal, ela cancelou. Só que assim, no meu meio de trabalho eu preciso. E você precisa então talvez se posicionar até mesmo nas mídias sociais como uma empresa. Sim, por exemplo, Que- coisas da minha família hoje em dia, não tô postando mais nada. Tudo começou com isso, né? Mas você não posta rede social, você não posta coisas da sua família. Aí eu falei assim, a minha esposa, eu falei, não, nem quero, nem quero. Aí mostrei alguns perfis pra ela, de pessoas que eu almejo. Uhum. Aí, realmente, as pessoas não. Se pegar eu conheço a esposa do De Salles, se pegar o Instagram do De Salles, não tem nem a foto dele lá com a mulher dele. É totalmente comercial, né? E aí eu fui no CT. E aí eu fiquei com os caras lá. E aí os caras já passaram uma outra ideia. Qual a ideia que os caras passaram? Não. Você tem que mostrar sua vida. Você tem que mostrar sua rotina. Você tem que mostrar quem você é. Você tem que mostrar. E assim, Humanidade, né? Que você é uma pessoa também humanidade. humana, né? E aí começou a bater. Porque assim, seu perfil é técnico. Total. Sim. Não sei se tem coisa da sua família, das suas relações. Não. Não tem. Total. Total técnico. Vamos pegar um cara que pra mim eu acho o cara foda. Felipe Tito. Acho o Tito foda. Esse eu almejo um patrocínio, que é a Red Bull, e eu almejo um episódio, que é com o Tito, que eu acho ele foda. Também Estamos acho. buscando isso. O Tito mostra a vida dele. Total. Pá, pá, pá. Eu acompanho o Tito tem uns 2 anos. De um tempo pra cá ele não mostra mais. Ele mostra os luxos, porque o luxo vende. Ele mostra o luxo, ele mostra o bem-sucedido, ele mostra o trampo dele. Mas você não vê ele mostrar nada da família dele mais. E se você pegar, ele já mudou. Ele tá conseguindo mostrar o lifestyle dele sem mostrar o, 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 Pessoal, o pessoal. Porque ele tem que colocar as marcas que ele faz parte no dia a dia dele. perfeito. Então, por exemplo, faz propaganda da Philips, ele tem que mostrar ele fazendo barba. Né? Ele faz propaganda da BF de capacete e tem que mostrar dando rolê com os parceiros dele. Né? Tipo assim, pra pessoa associar, caraca, eu com meus parceiros dando rolê com esse capacete, que maneiro. Mas assim, é difícil. Uhum. A gente tá numa linha aí, né? Eu não sou o melhor cara pra falar isso, porque eu tô tentando entender. Mas eu Porque acho toda hora mais tá legal é mudando. isso, Toda cara. hora tá mudando. É, Toda hora tá mudando. E aí, assim, e aí? perfeito. Então aí você tem então as questões em relação ao seu posicionamento por conta das roupas, por conta do seu posicionamento profissional no qual você gostaria que as pessoas te identificassem, a questão do uso de celular também, né, para você evitar isso e de fato ter uma entrega mais profissional, até mesmo Sim, reconhecimento, até porque nós, como profissionais de educação física, como personal trainers, né? O nosso trabalho é totalmente exposto, né? totalmente. Todo mundo Você tá sendo vê a avaliado o gente, tempo todo. você é avaliado, né? Você é exposto toda hora que você tá. O seu serviço é mostrado para todo mundo, É, né? é. Então, até que ponto o personal trainer ele precisa entender isso? Ele precisa entender que a nossa entrega de serviço, ou talvez o modo como a gente haja em relação a isso, por mais que uma pessoa não nos julgue, mas você está exposto. Então, até que ponto, às vezes, uma fala, um posicionamento, ou talvez uma brincadeira, ou até mesmo uma prescrição de treino descontextualizada vai fazer com que você seja exposto negativamente. Quer ver um problema? Que eu falei assim, esse problema eu não vou entrar.
Quer ver um problema? Quero. Política. Perfeito. Política. Perfeito. Eu não falo de política. Perfeito. Eu lembro que na época que a galera tava na da eleição, eu fiz uma enquete. A enquete que eu fiz foi a seguinte: qual presidente você acha que vai ser melhor para a área da educação física? Porque tem a galera da educação física que me segue. Qual presidente? E coloquei os dois principais candidatos No Stories ou no no Feed? Stories. E coloquei os dois principais candidatos. Caraca, não. Caraca. Foi o Stories que teve mais votação que eu coloquei. É isso, é aquilo, é isso, é aquilo. E ao mesmo tempo que eu perdi muita gente. Entendeu? Entendi. Então, tipo assim, os próprios caras lá do CT levaram o presidente Sim. lá no CT. Aham. Num dia eles perderam, no mesmo dia, tipo assim, o cara perdeu 30 mil seguidores. Gente, a política é tão, assim, A óbvio. política faz parte da vida, né? Óbvio que eu digo assim, cara, não pensa em político, pensa em política. Esquece Sim, os políticos, vê exato. qual política é melhor. Exato. Né? Até hoje eu não sei qual que é o partido do Felipe e do Diogo, que são os caras que viajam comigo. A gente já conversou mais de 5 horas em viagem, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai fazer as coisas, e eu não sei qual partido que é o deles. Eu não sei, eles não falaram comigo até hoje. Já tentei, já trabalharam com político, e eles não falam. Então assim, pra que eu vou falar isso? Sim. Eu não vou falar mais, isso eu não vou falar mais. Perfeito. Né? Quem me conhece sabe qual que é o meu direcionamento. Aí tá, eu tenho parte do amor também, então se você falar isso, você vai ter um problema? Tem. E você, em relação a isso, com os seus alunos? Os seus alunos, eles... Você já tem alguns alunos, assim, anos, e já relataram para você que provavelmente eles não vão largar você, alguma coisa assim? Já, então, é Existe? igual a política. Política teve um problema. Eu tenho um grupo de alunos. Ah, é? Política teve um problema dentro Teve? do grupo. Aí eu pedi, né, encarecidamente, para não se discutir mais de política. Aham. Porque o que que eu faço? Eu tenho hoje em dia dois grupos, né? Os das minhas consultorias e os de personal trainer. Então, Perfeito. os dos personal trainer, eu tenho um grupo ali, né, que a gente faz atividades fora da academia. Então, numa forma de socialização, Perfeito. de interação, Eventos, né? eventos e de consolidar e solidificar, eu tento fazer uma família, Perfeito. né? E até entre eles, todos os meus alunos se conhecem. Que legal. E aí eu faço atividades, por exemplo, vamos subir uma montanha. Aí uma vez por mês nós vamos subir uma montanha, aí a gente faz uma escalada. Vamos fazer um rolê de bike. Aí peguei a galera, vamos fazer um rolê de bike. Vamos fazer uma trilha. O nosso próximo evento, nós vamos ficar 3 dias no resort. A gente conseguiu fechar o resort só para os alunos. E assim, a ideia é mostrar que a atividade você pode aproveitar o exercício, a sua vida e associar com os resultados. Então, assim, eu falei com eles, gente, vai ser tal preço, é all inclusive. É salada, mas é all inclusive e é esse preço. E assim, é assim, coisa e tal. Então, eu fiz isso. E um problema que eu tive foi com isso, com política. Porque Desentendimentos, né? teve um de direita, teve um de esquerda. Sim. Aí realmente eu falei, gente, vamos cortar esse assunto. Sim. E aí eu peço, quando a gente se encontra, pra Evitar. até os mais polêmicos. E até porque, pensando nessa questão da sua preocupação em interação social, a saúde, ela é um construto biológico, psicológico, social e espiritual, né? Sim. Então, nós somos seres sociáveis. O ser Sim. humano, ele precisa de outras pessoas para Sim, conviver, para viver, sim. né? E assim, como eu falo, da mesma forma que eu sou todas as tribos que tem o programa, eu sou todas as tribos da minha vida. Então, por exemplo, a gente subiu a montanha e todo mundo lá, eu sou cristão. Perfeito. A maioria, todos os meus alunos acreditam, tem um perfil. Sim, É que você falou, os meus alunos têm um perfil. perfeito. E aí, vamos fazer uma oração aqui em cima? Vamos fazer oração. Quem faz oração? Quem quer fazer? Quem quer fazer? Perfeito. Eu não tô nem ligando pra religião. Sim. Aí, às vezes, faz um evangélico, às vezes faz um espírita, às vezes faz... Cara, zero. Porque o princípio da coisa é o amor, não é? Acabou. O cerne da coisa, a raiz de tudo é Deus o é um amor. só. Deus é um só. Perfeito. Então, eu acho que não tem por que separar isso. Sim. E em relação à equipe profissional que você monta hoje, tanto como personal trainer,
Você tem profissionais que estão atuando com você na tua equipe, como médico, Tem. nutricionista, Então, e aí como você seleciona esses profissionais para estar trabalhando com você? hoje eu trabalho com o Tigre. Então, o meu médico, eu deixo a pessoa à vontade. Aí, se a pessoa vier assim, eu quero ir ao médico porque eu quero dar um upgrade. Pô, o médico que eu trabalho, que eu tenho confiança, é o Tigre. Beleza? Perfeito. Então, vou ali, tomo aqui, eu dou contato. Os meus alunos, eles conseguem diminuir essa ponte de Uhum. espera. Então, eu consigo que eles sejam atendidos antes, Sim, num prazo com o Tigre. Os online também, eu tenho um link que eu consigo fazer os da consultoria serem atendidos até no modo online. Então, o perfeito. médico eu tenho ele. Da equipe desse médico do Tigre, eles têm várias nutricionistas que são treinadas lá. Eu adoro as nutricionistas do Tigre. Perfeito. Uma que eu gosto muito, que saiu do Tigre, é a Claudinha. Adoro a Claudinha, adoro o trabalho da Claudinha. Uhum. E aí, às vezes, quando a pessoa quer se consultar sem sair do Tigre, a nutricionista que eu mando, vai pra Claudinha. Aí a Claudinha faz o trabalho. E às Perfeito. vezes eu faço trabalho eu, Tigre e a Claudinha. Cara, pra Perfeito. mim não tem problema. E você tem algum critério, ou talvez pra galera que trabalha com você, o que que você preza, talvez, ou qual é o perfil do profissional que trabalharia com o Guilherme? Cara, eu acho que tem que falar minha língua. Perfeito. Não dá pra ser um cara engessado. E como é que você identifica isso? É, Como é que você consegue identificar vou isso? dar um exemplo. Tá. Eu tô dando um exemplo porque eles trabalham com a gente também. Exato. Os nossos videomakers aqui, né? Aham. O Felipe e o Joel Sim. Cateia. Eu converso com eles não são caras engessados. Né? Eles são caras bem dinâmicos. São caras, né? Tipo assim, eles sabem, né? Eles se comportam, eles sabem estar em qualquer ambiente, todos os dois. Perfeito. Né? Então, assim, acredito que eu aprendo com eles. Uhum. É o meu perfil. Não dá pra ser engessado mais. Perfeito. Né? Não dá. Então, é esse Então o são perfil. os profissionais abertos a novas experiências, né? Exatamente, exatamente. Os Você caras sabe que na psicologia existem instrumentos que a gente avalia a personalidade das pessoas, e isso pode ser um fator que você poderia estar identificando Legal. alguns perfis. Você já é psicólogo. Eu vou formar mês que vem E aí você vai fazer psicologia do esporte? também. Entendi. E a nutrição comportamental também. Entendi. O comportamento vindo do exercício físico, ou seja, por exemplo, a gente lembra do modelo transteórico de mudança comportamental? Fase de pré-contemplação, Sim, contemplação, sim, sim, preparação, ação e sim, manutenção. sim. Isso, como mudança de estilo de vida, né, tentando tirar uma pessoa que é sedentária para começar a fazer uma atividade, a mente tem que estar muito, Sim. muito funcional, né? Então, nós, como profissionais de educação física, a gente já entende ou já identifica na prática a importância dessas relações. Então, muitas vezes o cara, ele é sedentário ou talvez não pratica algo porque ele não se conecta com o treinador, ele não se conecta Sim. com a academia, ele não se conecta com o perfil, talvez, do bairro no qual ele vai Sim, treinar, no sim, condomínio. sim. Então, assim, são coisas que a gente já vivencia, mas como profissionais utilizando ferramentas da psicologia, a gente não tem condição, como professor de educação física, de exercer. Sim, Mas a gente sabe que o fenômeno sim. existe e isso O influencia. resultado começa na cabeça. Total, Total. A total. dieta começa na cabeça. Isso! Aí eu comecei, depois eu fui para nutrição, Aham. né? E aí atendi como personal trainer, e fui continuando, né? Meu mestrado, meu doutorado e tal, fiz a nutrição também, e fui identificando também como nutricionista, como a mente influencia no processo. Aham. Mas, como um profissional, eu me sentia com mãos atadas para já ganhar tempo e fazer a ponte e já melhorar isso. Sim. E aí, como a gente tem aquela mentalidade do proatividade e tipo, quer saber? Vamos fazer, né? A gente se permite Sim. fazer, né? Sim. E aí eu comecei a fazer a psicologia justamente por conta desse espaço e também da possibilidade de unir tudo dentro de uma coisa que a gente já faz e identifica a importância disso. Sim. A Mandou bem pra própria caramba. personalidade do nosso aluno, por exemplo, o atleta e o não atleta, já determina também como a gente vai prescrever ou como a gente vai monitorar o Sim, treinamento desse sim, aluno. sim. Se o aluno que não é da vibe do atleta, né, e você começar a ser carrasco e Já cobrar, era.
não é? Já era. E o Você contrário perdeu aquilo também. ali. Se você é muito tranquilão pro Molinho, cara que quer já a era perfeição, também. não é isso? A gente já identifica que existe. Sim. Isso fazendo uma polarização assim bem. Aham. Então, diante disso, eu já comecei a falar assim, poxa, e culturalmente, infelizmente, a gente tem ainda aquela cultura do, poxa, você já pensou em um psicólogo e tal? Aí a pessoa fala assim, poxa, Santiago, você tá falando que eu sou louco? Eu tô precisando... Essa cultura, infelizmente, são coisas que algumas pessoas acreditam nisso. E aí, bom, se eu já sou profissional de educação física, nutrição, e eu já vejo que o meu aluno, meu paciente, ele se beneficiaria muito mais também com a questão terapêutica, com a terapia, só que eu vejo que culturalmente ele tem essa barreira, eu já posso fazer naturalmente esse processo sem nem mesmo ele perceber isso. E quando vê, ele já está Sim. pensando, saindo um pouquinho, mas por que que eu tenho Muito legal, muito dificuldade, legal. né? Tem Então, até uma um, um, é, a- um estudo para você, assim. Na verdade, um problema para você resolver. Seleção brasileira é totalmente emocional. Não tem. durante a Copa eu fiz alguns posts falando sobre isso. Ah, então. Então eu não sou louco. Não tem como a seleção ser maravilhosa, boa pra caramba, coisa e tal. Porra, e chegar lá e não. É emocional. A seleção brasileira é totalmente emocional. E não é possível que nem. A seleção brasileira tem um psicólogo. Qualquer modalidade esportiva, né? Quando você vai É para um lugar desse, emocional, tem que ter o sim, psicólogo do sim. esporte, o Quando eu psicólogo. comecei a jogar Porque a bola, pressão é muito grande. quando eu comecei a jogar bola, eu tinha esse problema. Eu ia jogar bola, eu treinava muito bem na hora do jogo, né? Tinha um treinador meu que falava, o Zebu, jogo com o Guilherme nunca acaba 0x0, porque eu era goleiro. Aí, tipo assim, sempre tinha 1x0 porque eu ia tomar uma, né? Ia tomar um frango. Até no momento que eu virei a chavinha, que eu consegui fazer um trabalho de psicologia, de psicólogo, coisa e Sim. tal, acabou. Porque eu treinava bem, jogava mal. Treinava bem, jogava mal. Aí eu comecei a ficar calmo, comecei a. Psicólogo Não do sentir esporte. tanta pressão, Na né? hora que entrou um psicólogo no esporte, entrou um psicólogo no esporte nessa época. Eu já treinava no esporte. Foi o divisor de águas de tudo. Incrível, Tipo assim, cara. hoje em dia eu. Tem que apresentar um trabalho na época da faculdade. Pô, eu prefiro apresentar do que fazer. Beleza, gente? Eu Uhum, apresento, tranquilo. uhum. Não tenho nervosismo, não. Perfeito. E na psicologia hoje, a gente tem algumas ferramentas muito validadas cientificamente em se tratando de personalidade. Tem uma ferramenta que é a ferramenta que se chama bateria fatorial de personalidade, onde nós temos 5 principais traços de personalidade nas pessoas. Que o primeiro deles é a abertura à experiência. Então, quando você tem alguém que tem uma pontuação um pouquinho maior para esse componente, provavelmente você vai identificar que esse aluno, ele é aberto talvez a novas perspectivas, ele é um cara aventureiro, ele é um cara, vamos fazer uma trilha, vamos fazer, pô, vamos, Até tá? mudar o treino. Tem cara que é difícil mudar treino. Isso! Tem aluno que é difícil, vamos fazer isso daqui. Não, mas será? Mas. Esse é o ponto, Nossa, eu professor. tenho algumas alunas. Aí eu Esse falo, é o quando eu ponto. quero mudar, eu já chego pra elas e falo assim: tá com a mente aberta hoje? Eu já falo assim, hoje nós vamos mudar. Você tá com a mente aberta? Se ela fala assim, hoje eu não tô bem, hoje eu, sei lá, se eu ver que ela não tá bem, vamos deixar pra outro dia. Vamos deixar pra outro dia, porque não vai Perfeito. rolar. Talvez a questão assim, você se permite hoje, tá se permitindo? É. E aí, fazendo um paralelo ao que você comentou, muito bem, por sinal, a gente tem na literatura muito bem consolidado essas coisas. E na nutrição, já tem alguns estudos mostrando que a personalidade, os traços mais fortes de personalidade do paciente estão diretamente associados à aderência na dieta. Olha só. Então, quando você identifica talvez aquelas particularidades presentes no teu paciente e sabendo disso, o protocolo dietético no sentido de promover déficit calórico para ele emagrecer, pô, beleza. Mas o trato ou a maneira com que você vai monitorar e dar a devolutiva para o teu paciente, ou até mesmo cobrar ou não, ou quais as palavras ou o modo que você vai trabalhar com o teu paciente, muda totalmente a A perspectiva. perspectiva. E aí que tá, para finalizar essa questão, no exercício físico não existe na literatura alguns estudos que fizeram essa relação. Mas se você for pensar, a gente vivencia isso na prescrição do treino em função da personalidade. Eu acho assim, igual, por exemplo, eu tenho, hoje em dia, tem mais de 250 anos depois. Se você entrar na minha página, você vai ver.
tem mais de 250 anos depois. E assim, pessoas com resultado assim, que eu não acredito que dê, extraordinários. Eu sei mais do que o outro, mas é claro que não. Mas é claro que não. Eu acho que eu sei tão pouco perto das pessoas que eu convivo, que eu já convivi de trabalho. Só que é o seguinte, cara, nisso daí, eu consigo identificar o cara. Exato. Eu consigo identificar o cara. Mesmo talvez não sabendo descrever com precisão isso, mas você sente que tem... Pô, tem cara que gosta de elogio. Isso! Então vai elogiar, que se dane pra lá. Ah, tá bem, melhorou, papapá. Eu acho um saco. Eu vou elogiar aquele cara. Tem gente que gosta de você... Pressão. Pressão. Então vamos dar pressão. É isso aí. Papapá. Tem gente que funciona assim. Pô, eu não tô legal. Você não tá legal mesmo, não. Vamos hoje só segurando a... Não. Legal que assim, eu engordei. Eu falei, pô, engordou mesmo. Ah, entendi. Eu falo assim, sabe? Entendi. Pô, engordou. Deixa eu te falar, o que você tá fazendo? Melhor você ficar vendo sessão da tarde. Mas não tem problema, vamos resolver isso, Vamos fazer o trabalho? Vamos fazer a partir de agora? Então, tipo assim, eu acho que você conseguir ler, isso daí é uma coisa que você perguntou assim, o profissional que vai ter resultado, é o cara que consegue ler a pessoa. Perfeito. O cara tem que ler, o cara tem que saber ler a pessoa. Perfeito. Porque se o cara não conseguir ler, ele vai engessar o trabalho de uma pessoa e vai talvez matar aquela pessoa pro resto da vida. A pessoa nunca mais vai querer entrar na academia. Ou talvez faz a leitura e talvez testa a abordagem e analisa se aquela abordagem que você propôs em função dessa identificação teórica está sendo comprovada na prática. 15 dias, um mês, eu acho que não funcionou, não. Opa, peraí, já vamos mudar a estratégia para ajustar. Muda rápido. Isso aí. Muda rápido. Tipo assim, eu já percebi uma semana, duas, deu ruim, muda rápido. Eu fui um cara frustrado. Assim, eu aprendi porque eu tive que bater, porque eu trabalho na área. Mas eu fui um cara frustrado. Eu sempre quis ser gigantesco. Eu falei assim, nossa, eu acho muito maneiro aquele cara com mais de 100 quilos, trincado, papapá, e eu batia naquilo. Teve uma fase que eu comi uma pancada de batata doce no dia. Mano, e aí eu entendi. Deixa eu te falar, eu não tenho estrutura pra isso. E eu ferrei a minha saúde numa determinada época da minha vida pra tentar bater 100 quilos, e eu não batia 100 quilos. E assim, eu bati 97. Isso te frustrava? Porra! Na minha concepção, um homem tem que ter mais de 100 quilos. Na minha concepção, nessa um homem fase da tua vida, você acreditava isso? Um homem tem que ter mais de 100 quilos. Como é que pode? E assim, hoje em dia, eu faço um pensamento diferente com as alunas. Chegou uma aluna lá, gigantesca. Tipo assim, perfil, né? Meso, endomorfo, perfil. Perfeito. Chega pra mim e fala assim, eu quero virar uma modelo. Peraí. Vamos conversar. Vamos achar a sua melhor versão? Incrível. E todos nós temos as nossas melhores versões. Não, aí eu não me comparo. Hoje em dia eu não me comparo. Mas eu comparo a minha aluna, porque ela precisa ter um norte. Me mostra 3 pessoas que você acha maravilhosas. Aí a mulher é uma endomorfo, uma mesomorfo, gigante, né? Perfil grande. Claro, mas grandona, densa. Né? Musculosidade. Isso, aí ela chega pra mim e mostra a Gisele Bündchen. Eu falo, a Gisele. Eu falo assim, olha só. Me mostrou essas 3? Tá bom, amanhã a gente conversa. Aí eu vou pra casa. Aí eu já vi assim, não tem a mínima condição dessa mulher chegar nesse físico aqui. Vamos fazer o seguinte, aí eu começo a pesquisar no biotipo dela as outras mulheres que se encaixam com ela. Perfeito. No outro dia eu chego pra ela e mostro aqui, olha só. Dá uma olhadinha aqui. Olha essas daqui. Aí ela olha. Essa é bonita. Essa é bonita. Eu falei, então, deixa eu te explicar. Ou seja, eu começo aos poucos. Então, olha só. Você não... Biotipo, né? Geneticamente, você vai sofrer muito pra estar igual essa daqui. E aí eu conto a minha história. Perfeito. Ó, eu já vivi isso daí que você tá vivendo, tá? Aconteceu isso, isso e isso comigo. Aí eu mostro pra ela, conto pra ela. Eu relato pra ela se sentir à vontade da mesma dor. Perfeito. Eu tenho a mesma... também, eu tenho a mesma dor que você, tá vendo? Ó, eu tenho a mesma dor que você. E aí, isso é uma estratégia. Aí, logo em seguida, eu pego ela. Ó, olha essas 3. Aí, a partir daquele momento ali, então, eu falei assim, ó. Então, viu essas 3? Põe ela aqui. Vamos achar a sua melhor versão? Exato. A sua melhor versão vai ser parecida com essas 3 aqui. Perfeito. Esse jeito aqui você vai ficar? Vai. Se você pegar uma doença. Se você pegar uma doença, você vai ficar desse jeito aqui. Fora isso, você não vai ficar. Vão. E aí a pessoa começa a encaixar, começa a entender. E começa a... ressignificar isso. Acabou.
Acabou. E aí você vai embora. Perfeito. Porque senão você vai trabalhar com a pessoa frustrada pro resto da vida. Exatamente. E Você- muitas vezes a gente não consegue mudar uma visão que a gente tem porque a gente não é apresentado a uma nova possibilidade. E isso é incrível quando um profissional, conhecendo tudo, fala: Ó, você já viu isso aqui? Nunca ninguém nem me falou. Então analisa. Poxa, que É legal! isso Isso é aí. incrível, né, É isso cara? aí. É isso aí. E aí o trampo é esse. Tipo assim, você tem que. Você não pode frustrar a pessoa. Tem um caso de uma pessoa aqui em Juiz de Fora que aconteceu isso. Aham. Foda-se, eu vou falar o nome. Posso até apanhar, pois, mas vou foda-se. Porque ao mesmo tempo é uma história de vida. Não vou falar o nome, não, o cara é muito brigão. Tá. Não, que é muito brigão. Mas olha só. Um menino mirrado procurou um treinador daqui. Um cara famoso. Aham. Esse menino mirrado chegou e falou com esse treinador: Eu quero virar um fisiculturista. O cara começou a dar aula pra ele. O cara bateu nas costas dele e falou assim: Deixa eu te falar, você não vai virar um fisiculturista. Não tem condição de você fazer isso que você quer. Tá bom? E o menino não era bom na cabeça. Não é, o cara não morreu. Não tem condição de você fazer isso. O cara continuou. Até que o momento falou assim: beleza. O cara foi em outro treinador. Quando ele chegou em outro treinador, o cara falou assim: vamos fazer. Lógico, vamos fazer. E fez, e fez, e fez. O moleque virou um fisiculturista. O moleque foi campeão júnior. O moleque foi campeão sênior. O moleque era um fenômeno. O moleque tava estourando. O moleque perdeu um rim. Entendeu? O moleque perdeu um rim. Então, tipo assim, ele chegou? Não. Porque ele almejava níveis Sim. nacionais. Uhum. Concorda comigo? Ele chegou? Não. Ele perdeu. Ele é atleta hoje? Não. Ele se frustrou? Sim. Deu merda na vida dele? Deu. Acabou com a vida dele? Acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele. Foi um gatilho pra acabar com a vida dele. Então, olha que A importância de tudo, responsabilidade. exatamente. Olha que responsabilidade. Perfeito. Né? Então, assim, é um Perfeito. caso da nossa cidade, aconteceu, tal, tal, tal. Uhum. E a história desse menino foi desse jeito. Perfeito. E enquanto ele tava fazendo, ele falou com o outro, viu? Você falou que eu não ia conseguir, eu ia conseguir. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Até dar ruim. Ah, no esporte, a gente tem aquela frase que diz que não é você que escolhe o esporte, né? É o É o esporte esporte que que te te escolhe. escolhe, não É isso é? aí, é isso aí. Então, tá bem Não dá justificado pro às vezes. cara ser o que ele não tem, ainda mais no esporte de alto nível. Exato. Ele não é geneticamente para aquilo, ele não vai ser aquilo. Perfeito, perfeito. Professor Gui, cara, que bate-papo gostoso, Ah, cara. Obrigado por eu que você ter agradeço a vindo. oportunidade. Tomara que eu não, né, não seja tão cancelado pelas coisas que eu falei, mas é ponto de vista Perfeito. e realmente eu vivo o que eu prego, o que eu, as minhas ideias, né? Perfeito. Obrigado pelo carinho, obrigado por você ter vindo. Eu vou passar para você fazer as considerações finais, fazer um fechamento, falar aquilo que você gostaria para fechar, mas independente disso, mais uma vez, obrigado pelo aceite, parabéns pela tua trajetória, Obrigado, obrigado, parabéns pelo sucesso e as portas estão abertas para a gente obrigado. voltar, bater um papo, fica à vontade. Eu vou te agradecer pela oportunidade e assim, e vou falar que precisamos de mais pessoas como você. Então, marcas, para continuar fazendo esse trabalho sensacional que você está fazendo, Obrigado. vamos apoiar o esporte, vamos apoiar porque Juiz de Fora consegue estar no nível nacional. Eu tenho certeza que temos profissionais capacitados, habilitados e capacitados para isso. Estou aqui na frente de um. Então, marcas, por favor, vamos apoiar isso, porque isso vai crescer muito, né? Sobre a atividade física, sobre o exercício físico, não a atividade, mas o exercício físico, eu tenho uma consideração apenas, uma apenas, e é um fato, né? Se você está na dúvida se você começa a fazer exercício, se você não começa, se você. Até para você negociar, talvez, com um cliente, com um aluno, é uma pergunta muito simples e, na verdade, é uma opção que você dá para a pessoa. Não é uma pergunta, é uma opção. Você dá a opção para ela assim: ó, o que você prefere? Por quê? Quem não cuida da saúde vai ter que cuidar da doença. Isso é um fato. É a mesma coisa que o cigarro vai dar ruim. Vai. Quem não cuida da saúde vai ter que cuidar da doença. Então, se você está na dúvida de fazer uma atividade física, de fazer um exercício físico, de contratar um trabalho de personal trainer, não fique nessa dúvida, porque você está investindo no seu templo.
Não perca essa oportunidade para não ter que cuidar de uma doença futura. Show? Perfeito, perfeito. Depois dessa, né, pessoal? Caramba, né? Pessoal, se você gostou desse episódio, não deixa de curtir, comentar qual parte do nosso bate-papo aqui você se identificou. Se você tiver alguma dúvida, eu gostaria que nós respondêssemos aqui. Deixa a tua pergunta aqui nos comentários. Não deixa também de marcar as pessoas que você acredita que vão ser beneficiadas com as informações que nós discutimos. Compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que você acredita que vai usufruir de tudo aquilo que a gente falou e a gente se vê no nosso próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Por sensacional.